Quando é que a pessoa vai ter uma tomada de decisão com o córtex pré-frontal, que é do raciocínio lógico, da cognição e da tomada de consciência? Quando a pessoa para e alguém dá um choque nele. Isso. Mas para a pessoa parar e levar um choque, ele tem que estar no teu consultório e levar um choque seu, ou no meu consultório levar um choque aqui, Sim. ou do Rodrigo lá. Só que muitas pessoas estão num efeito que eu observo assim tão grande de uma anestesia. Ela já entrou na luta, na fuga e no congelamento, que ela entrou numa fase de anestesia, de congelamento. A pessoa anestesiada, você fala com ela assim, ela não está medicada, ela tem aquele olho de peixe morto, ela está sem reação, caiu alguma coisa aqui do lado, ela até vai pegar. Mas vai demorar para pegar, porque os reflexos dela estão totalmente modificados, porque ela viveu alguma coisa de alto impacto emocional que fez com que o cérebro dela congelasse para ela continuar sobrevivendo, nem que seja com baixa quantidade de energia. Dificilmente algo vai tirar ela da anestesia que não seja suplemento, medicação, matéria-prima. Ela precisa dar uma... Precisa de uma injeção, de uma motivação, não de uma cobrança. Nessas horas, eu não sou tão cirúrgica como eu sou normalmente com os pacientes de pegar pesado, porque a vida tá pesada demais. Hoje nós estamos aqui no Dopamina Cash, toda terça-feira, sempre um vídeo novo, ou sexta-feira, né? Com o Dr. Adilson. Ele está de branco, está de paz, hoje sempre de preto, 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 preto. Hoje ele mudou, né? Alguma coisa está refletindo interiormente dele, que está em paz, que é difícil. Né? A roupa é uma linguagem, você sabe perfeitamente disso, você é psicólogo, né, querido? Então, tem mestrado em psicologia, foi coordenador de curso e, juntamente comigo, fizemos aqui a bancada. E hoje eu trouxe a doutora Cris, a Cris já esteve no podcast comigo, só que estava sozinho, o Adilson estava com um evento, né? E a Cris vem falar hoje sobre hormônios, ou demônios, né? E vamos começar com o hormônio que a gente não falou hoje na rádio, mas talvez não deu tempo. Cortisol, Cris. Cortisol é um hormônio fundamental para várias coisas. O cortisol alto fala sobre uma coisa, o cortisol baixo fala sobre outra coisa. Qual é o nível do cortisol? Por que ele aumenta? Por que ele diminui? Como eu controlar o cortisol para ele não levar a um infarto, a uma doença cardiovascular, a perda de memória, né? Existem maneiras de controlar esse cortisol? Ou é só 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 3 orações, 2 semanas no monte e vai resolver esse problema? Então... Cristiane Molon. Tudo isso que você falou também ajuda na modulação do estresse. Então, assim, o que é o cortisol? O cortisol, ele é um hormônio do estresse, mas também ele é um hormônio da vida. Nós precisamos dele para sobreviver, porque é o cortisol que faz você acordar de manhã e falar: bora, Rodrigo, vamos lá, Dilson, acorda que o dia já raiou. Se você não fizer um pico de cortisol quando você acorda, você começa o dia lento, cansado, mal-humorado, fadigado. Então, o cortisol ele é necessário, mas nas doses fisiológicas. Qual o grande problema? Cada vez que nós vamos enfrentar um problema de um estresse do dia a dia, o que é um estresse? Um estresse pode ser um trânsito caótico, muito ruído, uma briga com o filho, estresse no trabalho, um alimento inflamatório, uma internação, medicação, qualquer fator que eu citei, ele pode ser um fator estressor que vai fazer com que o teu corpo acione um sistema de alerta. Imediatamente as tuas glândulas suprarrenais vão liberar o cortisol. E daqui a pouco, o que acontece? Quando passou esse estresse, o cortisol tende a normalizar. O grande problema é um estresse crônico, onde que você tem um pico de estresse hoje, um pico de estresse amanhã, um pico de estresse depois da manhã e você não tem relaxamento, só faz contração, pico de cortisol e não chega ao relaxamento de 100%. Isso vai levando ao quê? Ao esgotamento da glândula suprarrenal. Quando tem muita liberação de cortisol, as suprarrenais vão liberar o hormônio DEA. Com o tempo, a demanda é tão alta, o estresse é tão alto e descompensado e sem manuseio positivo, vai caindo o cortisol e o DEA. Quando cai o cortisol e o DEA, nós chamamos o quê? De uma fadiga crônica, um cansaço crônico. Os sintomas são muito parecidos com depressão, mas não depressão química, mas uma depressão por estresse, por uma queda do cortisol. E aí é nessa hora que os pacientes chegam com cortisol baixo, como você falou, cortisol baixo que eu considero é o quê? Menos de 9, matinal, sanguíneo, não salivar. Menos que 9 de manhã, quer dizer que é uma fadiga crônica. Como que a pessoa vai levantar? Devagar,
quase parando. Desmotivada, apática, sem energia, ela não vai ter mais aquele interesse que ela tinha por fazer as atividades que eram prazerosas anteriormente, ela vai ter oscilação de energia durante o dia, porque se o cortisol não faz um pico quando você acorda, ele não vai fazer um pico durante o dia, você já acordou fadigado de manhã, a tendência é você entrar no dia com a tua bateria mais baixa. Isso é um estresse descompensado, que cai o cortisol e o DEA. Agora, o cortisol alto é quando a gente faz aquele pico repentino de estresse. Algo te estressou, sobe cortisol. Algo te estressou, sobe cortisol. Aí, nesse caso, estresse agudo, sobe cortisol. Quando a pessoa vive com o cortisol mais alto, ela vai ter irritabilidade, impaciência, estopinzinho curto, a pessoa explosiva, aquela pessoa que riscou fósforo, ela pega fogo. O pavio curto, irritada. O grande problema é que toda pessoa que faz estresse agudo e não gerencia, ela vai chegar a uma falência das glândulas adrenais, que vai levar para um cortisol baixo com DEA baixo. Então, normalmente começa com cortisol alto. O que é um cortisol alto? Mais que 20 quando acorda pela manhã. Então, a pessoa acordou com 20, 25, 27, 32, como eu peguei o paciente semana passada, quer dizer que o cortisol está muito alto. O cortisol alto, o que ele faz no cérebro? Ele é neurotóxico. Ele vai matando literalmente neurônios com o tempo. Por isso que as pessoas que vivem estressadas e não gerenciam de forma positiva o estresse, uma das queixas é o quê? Apagão, perda de memória, perda de concentração, a pessoa não retém o conteúdo que ela tem que ler muito, não retém, ela tem baixa assimilação do conteúdo, a memória recente vai esquecendo de tudo, tem que começar a anotar tudo, falha as palavras. Então, esse é o grande problema da parte de memória. E você dá esse feedback no consultório com o paciente? Exatamente. Olha, filho, você precisa rever o que está te estressando. Isso, exatamente o que eu estou te falando é que eu explico para o paciente com o exame aqui, e aí depois disso nós vamos avaliar o geral, porque o cortisol, nós estamos falando do cortisol e do DEA, só que se a pessoa está com cortisol, com estresse crônico, ela está como? Ela está com o pé no acelerador. Se ela está com o pé no acelerador, ela está queimando, consumindo mais combustível. Que combustível é esse? Uma vitamina C, um zinco, um magnésio, um fósforo, uma B12, a testosterona. Ela vai consumindo todo o combustível, selênio, complexo B, vai depletando todos esses nutrientes e minerais. Ela vai ficando mais fadigada ainda. Então, você sabe uma coisa comum no consultório? É o paciente chegar, doutor, eu estou apático, eu estou desanimado, triste, melancólico, não tenho mais alegria na minha vida e estou me sentindo meio depressivo, mas sabe quando não é aquela depressão química que a gente conhece, depressão do antidepressivo? E normalmente a pessoa está tomando remédio, e não melhora. Por quê? Porque a causa não foi resolvida. E muitas vezes, qual é a causa? A gente precisa identificar junto com o paciente, que é isso que eu faço no consultório. O que te estressa hoje? Excesso de demanda de trabalho. Tá, mas o que mais? Tô com um problema relacional. Meu filho está usando drogas. Não, tô com um problema no casamento. Estou com um problema financeiro. Ou não gosto do meu trabalho, mas eu preciso dele porque tem uma rentabilidade legal. Ou então, eu estou... Alguma insatisfação, algo que não está legal. Algum conflito dela, algum trauma dela, que é eu digo que um trauma emocional é como se fosse um pneu furado. A pessoa vai enchendo o pneu, mas enquanto ela não resolveu o furinho, não consertou aquilo, vai vazando e vai gerando esse estresse. E aí eu explico justamente isso, que precisa fazer o quê? Não adianta só suplementar com vitamina. Você tem que resolver a causa. Como que se resolve a causa? Normalmente a pergunta é, tem como resolver em 3 meses o seu problema? Tem. Aí é um tipo de tratamento. Tem como resolver o seu problema em 6 meses, 1 ano? Não, porque não depende de mim. Então, é outro tipo de tratamento. Aí, o que eu ensino a esta pessoa? Ela tem que mudar a alimentação dela. Porque uma pessoa com estresse alto, ela vai buscar o prazer aonde? Carboidrato refinado. Açúcar, pão branco, doce, sorvete, porque ela precisa de combustível, ela está sem energia, ela precisa de combustível rápido para fazer carinho, para resolver os problemas dela. Ou ela vai buscar fuga no álcool à noite, para anestesiar o sentir dela, para ela não lidar com aquilo, porque não está sabendo gerenciar aquilo. A gente tem que identificar quais são os gatilhos e quais são os problemas. Para daí você corrigir com suplementos, mas também ensinar, mudar o estilo de vida. Muda a alimentação, vai se exercitar, porque o exercício físico aumenta a serotonina, dopamina, endorfina e já ajuda a modular positivamente o cortisol e o DEA. Aí eu passo muita meditação, eu falo muito da importância da oração. Sempre falo, quando a água bate na bunda, tem que orar, não tem força mais forte do que nessas horas a força espiritual é muito mais forte de qualquer força material. Então, algumas questões que vão modular o estresse dessa pessoa, exercício físico, alimentação, ter uma rotina do sono, identificar os fatores estressores e buscar fórmulas de hobbies.
para desativar o sistema de alerta. O sistema de alerta é como se a pessoa tivesse com o elástico puxado o tempo todo, tá perdendo a resiliência. O que nós precisamos? Desativar o sistema de alerta. A pessoa precisa fazer as coisas que gosta. Andar de moto, pegar uma prainha, viajar, dar uma volta com os cachorros na rua, vai cozinhar, vai tocar violão, vai colecionar alguma coisa que gosta, vai fazer uma leitura, vai ter tempo de qualidade com a família, vai fazer uma viagem. Sair daquele looping, né? Que está fazendo. Além disso tudo também, a questão da terapia. Embora o paciente, às vezes, tem muita dificuldade, o Adilson pode até falar com a gente, de fazer terapia. Ele tem dificuldade. Não sei se ele tem medo de descobrir os monstros que estão dentro dele, eu não sei, ou medo de descobrir como a situação realmente está. Porque se o cara vai fazer terapia, é para ele ter esse insight, né? Não, realmente, eu tô lá fazendo reposição hormonal, tô vendo que Houston, há um problema na nave, sim, é o que vamos fazer. Às vezes vai ter que romper relacionamentos, vai ter que pedir a conta da empresa, porque vai melhorar, vai voltar para a empresa, volta o estresse, né? E aí por diante. Né? Essa semana uma paciente falou para mim assim, só de pensar em voltar, eu falei bem assim, eu vou te manter afastado mais um pouco, mas você vai ter que pedir demissão disso aí? Ou você vai ficar esperando ele mandar para a rua, pegar um 40% do teu dinheiro, não que você não precise, não é justo, mas nem todas as empresas vão ceder a isso. Ainda mais esse mundo que a gente vive hoje é complicado e é difícil, às vezes o gestor não consegue, só que você não pode também ficar aí. Você está perdendo tempo, energia, não está mais produzindo, não produziu, você está se depreciando, né? Você precisa tomar uma decisão, né? E por que o terapeuta, uma pergunta já também, Edilson, ele não pode dar umas pitadas, às vezes para ajudar já? Porque daí não é terapia, né, pô? Não? Claro que não. É aconselhamento. A terapia não se faz com sugestão. Pô, mas tu tem que ajudar, cara. Tem gente que tem que desenhar. Aí, é isso que é o grande problema, né? Para ser terapia, tem que haver duas coisas importantes. Primeiro, suspender o juízo de valor. As coisas não são certas nem erradas no setting terapêutico. Elas têm consequências. E depois você não sugere, você abre o leque. É a pessoa que vai decidir por si só o que fazer. Então não é fácil terapeuta. E se fosse você, ele não pode fazer assim? Então, é uma maneira de e se fosse você? não, e você passa 5 anos tentando, principalmente aquelas pessoas que fazem terapia que são mais ímpetas, né? Tem aquele temperamento de, e o paciente não vai, ele não entende metáforas, ele não entende metalinguagem, e aí tem terapeuta que faz pelo paciente. Então faz o seguinte, vai fazer isso aqui, né? E aí não é terapia. Aí você acaba aconselhando, sugerindo. Aí não dá. Mas eu tava vendo você falar e aí tava pensando, o cortisol ele também está envolvido com muitas peculiaridades do sujeito, né? Tanto social como psicológicas. Muito. Vou criar uma situação aqui, porque são pessoas que eu acabo acompanhando. E eu até pensei assim, será que existem pessoas viciadas em cortisol? Né? Muito. Viciado em estresse. Sim, esse estresse. Você pega, por exemplo, um cara... Viciado em estresse? Claro, eu gravei um vídeo sobre isso faz poucos dias agora. Você pega um policial militar. Né? É engraçado que eu já trabalhei em vários ambientes com policial militar. Shopping center, já trabalhei com policial militar, já joguei futebol com policial militar. E ele não relaxa. Ele tá jogando bola, ele tá... quem é aquele cara lá? Aquele cara lá é estranho. Cuidado. Ele tá no shopping com a família, ele tá olhando, mas aquele cara lá tá suspeito, né? Desliga. Então, ele não consegue desligar em lugar nenhum, porque ele se vê policial em todos os lugares que ele está. Se você dá férias para ele adoece. Se você manda ele fazer alguma coisa que não ative essa questão, que não coloque ele em alerta, por isso que muitos na aposentadoria acabam entrando infartando. Né? Como é que é isso? Você falou exatamente, você descreveu. É um cara que o cérebro dele está condicionado a viver com o sistema de alerta ativado. Porque ele já acorda, ele tem que estar preparado, porque ele tem que defender o tempo inteiro. Sim. Só que é algo que é tão crônico, tão enraizado, que já faz parte do cérebro, da estrutura neurológica dele, cerebral. Ou seja, a pessoa, você dá férias para ela, vai tirar férias no final do ano, ela volta antes das férias, porque ela não relaxa. Por quê? Ela não aprendeu a relaxar. Ou ela pode até ir para o ambiente de relaxamento, mas lá ele vai causar tumulto. Isso, por quê? Porque é uma pessoa que ela está viciada no estresse, o cérebro está condicionado, sempre está com o sistema de alerta ativado, libera cortisol, libera adrenalina, libera dopamina, ela está o tempo todo naquele circuito. Quando ela não está sentindo adrenalina, dopamina, o efeito do cortisol, ela se sente como
Pô, não sou eu. Tá muito estranho Sim, isso daqui. Não se reconhece naquele ambiente. E aí a pessoa que normalmente arruma confusão aonde ela vai. É no trânsito, ela xinga. Em festas, ela bebe um pouco, ela se passa. Porque se não tem confusão, ela vai ser a confusão, porque ela tem que alimentar aquele corpo de dor que ela tem para nutrir o condicionamento mental que ela tem de estar viciado no estresse. Agora, Rodrigo, isso é importante aqui, sabe por Isso quê? é muito comum. Porque tanto você, eu já vejo você falando muito, e você também falou, ele tem que desestressar, né? Vai fazer um hobby, vai andar de moto, vai fazer yoga, vai fazer meditação e tal. Mas esse cara não faz, ele não vai fazer. E aí eu quero entender até que ponto, porque daí a gente tem duas coisas importantes para mim lá no processo terapêutico. Aspectos psicológicos e aspectos neurológicos. E comportamentais. Comportamental, Tudo junto, exatamente. Uhum. Porque o comportamento ele acaba não acontecendo Sim. porque tem coisas na frente. Isso aí, Né? isso aí. Um vício mais cerebral, como você falou, ele está viciado em cortisol. Sim. E uma questão psicológica que ele não trabalhou, que é a identidade. A fratura, isso aí. E várias outras coisas. Sim. Habilidade social e tal, que eu preciso trabalhar no consultório. Mas aí você chegou num ponto primordial para mim. Eu não consigo trabalhar com alguns pacientes porque, claro, esse paciente não tem repertório. Sim. Eu preciso criar repertório com ele, que é comportamento também. Mas o que em nível cerebral que pode atrapalhar nesse processo? O que na parte médica a gente poderia pensar assim, quando você fala de cérebro viciado, automaticamente ele está comportamento condicionado, a reação a partir de um elemento químico, que é o cortisol. Sim. Como que a gente pode resolver isso? Reprogramar esse cérebro, porque ele vai ter que aprender uma nova habilidade que ele ainda não tem. Porque se a pessoa aprendeu, porque ele aprende por repetição e por exemplo, provavelmente se ele tem esse hábito de fazer, ele tem altas capacidades, são treinados. Então quer dizer que a pirâmide do indivíduo dele está invertida. É o ser, o fazer, que é a capacidade, e o ter, que é do merecimento. A pessoa que faz, buscando o resultado o tempo todo, ele está buscando o resultado o tempo todo. O sistema de alerta está buscando. Só que ter um hobby, pedalar, curtir uma praia, estar em contato com a natureza, socializar. É relaxante, só que ele não tem um resultado. Sim. E tem pessoas que, dependendo do perfil comportamental, eles são viciados em resultado, metas e resultado. E toda vez que você fala de ativar o sistema parasimpático de relaxamento, você não tem um resultado. O que você vai ter que fazer? Realmente trabalhar com o ser, com a identidade que você falou. Quem você é? Porque normalmente você vai copiando, vai programando o teu ser de acordo com o que você viu. É pai, mãe, avô, todo mundo fazia. Eu vejo por mim lá em casa. Minha mãe era uma grande fazedora. Ela nunca parava e a gente não podia parar, porque se parasse é como se fosse inútil, incapaz. Não pode. Levanta. Só que chegou numa altura eu falei, isso é cansativo demais, eu não quero mais ter este padrão, porque era o padrão dela, mas não quer dizer que eu preciso repetir, porque a genética influencia em 25% só, eu tenho a epigenética, que é o estilo de vida, como eu quero me comportar, como eu quero estar nas situações, é isso que vai definir, e a epigenética é definido pelo quê? Pelo ambiente, então eu preciso buscar ambientes diferentes, porque aquelas verdades que eu aprendi em casa não fazem bem para o meu estilo de vida hoje, mas além de tudo eu vejo que é um querer, tá? É um querer, a pessoa tem que querer, porque senão você vai usar metáfora, você vai usar histórias, você vai usar tudo, se ela não estiver disposta a deixar aquele padrão antigo de lado ou uma grande motivação. Ela tem que ter uma motivação. Qual é a tua motivação para você levantar 6 horas da manhã e treinar? Qual é o teu motivo? Tem que ser algo muito interno, tá? Qual é o motivo pelo qual você precisa relaxar? O que eu vejo? O paciente só muda hábitos quando ele está pela bola, aqui ó, quando está com a água no pescoço, é isso no consultório, quando o paciente chegou, eu falei, ó, você é uma bomba relógio, tá? Se você não mudar o teu estilo de vida, você não vai muito longe, você é uma bomba relógio, eu sempre pergunto, você tem filho pequeno? Você tem sobrinhos, tem esposa, assim? Então, se você não cuidar da tua saúde, você vai deixar viúva e filhos. Então, essa é uma estratégia interessante, porque daí quando ele chega na terapia, ele diz assim, meu médico falou que se eu não me cuidar, eu vou durar 2 anos. É isso. Eu vou morrer. Aí eles vêm, mas aí entra o processo terapêutico, é interessante. Isso. Porque assim, como que eu vou trabalhar isso? Quando ele entender essa questão que ele não viu até então, que é essa autopercepção. E para você entrar no processo terapêutico, Rodrigo, você precisa entrar nesse lugar que você nunca teve. Então pensa lá, voltando novamente naquela questão do
do policial militar. Aham. Né? Ah, tudo bem. Ah, então, ok, vou frequentar uma comunidade. Chega lá na comunidade, ele se oferece para organizar o estacionamento, ele oferece para organizar a parte de serviços gerais da igreja, e ele continua sendo estressado novamente. Trocou 6 por meia dúzia. Exatamente. Né? Porque ele, não, mas eu vou da igreja. Mas é aquele cara que mantém aquela mesma questão. Então, nesse aspecto, a gente tem então, uma questão bem importante, que é o cérebro viciado Isso. versus Aham. né, você entender quem você é a partir de outras identidades. Mas aí você não tem um resultado imediato. Mas esse cara ele Não. passou a vida inteira Sim. né, tendo um resultado concreto. Quando a gente fala para ele, olha, vamos ver isso aqui, não vai aparecer para as pessoas, vai aparecer para ele. Esse é o grande desafio do processo terapêutico. Por quê? Porque a pessoa que está viciada em estresse, ela está viciada em dopamina. Dopamina Então, barata, de curta duração. Eu quero tudo isso, para agora, isso. imediatismo. Aí tu vai falar no processo terapêutico, ele vai ter um Não. ganho a longo prazo. É. O que é? Você vai ter uma mudança de dopamina de liberação rápida, a curto prazo, a de longo prazo. Tipo, você vai, em vez de você vai subir escada rolante ao invés da escadaria. A escada rolante é dopamina barata, de curta duração. O alimento. Eu vou ligar, solicitar um alimento, eu vou até o restaurante buscar o alimento. É diferente de você pedir pelo iFood direto. Você Sim. entende? É diferente de você comer um carboidrato que vai te gerar uma energia imediata, que você vai sentir aquele efeito todo químico, assim, nossa, resolveu todos os problemas, do que você comer saudável para você ter a longo prazo um efeito. Então, mas como é que você vê esse imediatismo? Porque o Rodrigo volta e meia fala sobre o tratamento, né? Você fala para o paciente, você vai fazer um tratamento medicamentoso 3 meses, 6 meses. Primeira Mas semana... eu não passo mais data. Tá, mas vai lá, deixa eu terminar o raciocínio. Terminou 1 semana, 2 semanas, o paciente tá bom. Sim. Ah, eu tô bom. Cancela o medicamento, ele dá alta por si só, porque aquelas 2 semanas de Rodrigo sempre fala, você precisa terminar o processo. Isso. Né? E na psicoterapia não é diferente, porque assim, quando você fala assim, eu vou ter algo a longo prazo, e o cortisol, ou de repente as substâncias que te dão aquela questão do prazer imediato, concorre piamente com a época que nós vivemos. Sim, Com o sim. ambiente Isso de aí. internet, com o ambiente de um reconhecimento social por likes. E aí a gente encontra uma grande barreira de preparar esse sujeito para a velhice dele, por exemplo. Sim. Né? O que você acha? Na realidade é justamente isso, você tem que ter uma mudança de paradigma e mudança de repertório. É ali. Então é o que? É um trabalho de formiguinha, porque não tem a pílula mágica. Nós temos que explicar para as pessoas. Isso que eu explico. Você está buscando o quê? Você está buscando uma liberação rápida. Você fica lá horas na internet, rolando a tela, liberando dopamina. Teu cérebro fica motivado, louco com informação, só que é pouca utilidade a informação que você está consumindo. E você deixou de ler uma página de um livro, você deixou de meditar, de orar, você deixou de se exercitar em 1 hora, porque você gastou 1 hora nobre do teu tempo com algo que não vai te acrescentar saúde e perde tempo, até de qualidade nas relações. Mas eu acho que você deveria se aprofundar mais nesse seu exemplo, sabe por quê? Não sei se vocês viram, saiu essa semana um estudo nos Estados Unidos dizendo que essa geração de internet, de rolar ali, Isso. é a geração mais solitária que já É existe. isso aí, A pessoa se isso. sente mais solitária. Né? Isso aí. Qual é o efeito contrário de você ter, por exemplo, uma enxurrada de um prazer imediato? Enxurrada de prazer imediato, porque você está rolando a tela ali, buscando like e consumindo videozinhos curtos, você está cheio de dopamina no teu cérebro, você está super motivado, nossa, animado, disposto, louco por aquilo. Você ficou 10 minutos sem frustração, vazio, solidão, insatisfação, ingratidão, e aí você busca novamente preencher o vazio existencial com a dopamina novamente. Por isso que a geração mais solitária que tem retroalimenta, porque ou você está... Porque o grande problema é que as pessoas estão buscando o quê? Buscando preencher seus problemas ou com comida ou com fugas. Qual é a fuga? É vídeos curtos, é coisa rápida, é comida, alimento, é álcool, tudo muito rápido, porque é pelo imediatismo. O que nós temos que fazer? Hoje se fala muito em detox, abstinência de dopamina, dopamina que é o grande problema. Como que você vai fazer? Diminui o consumo de rede social, diminuir o consumo de vídeos curtos, vai consumir vídeos mais educativos, vídeos mais longos. É uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade que eu estava falando com o Rodrigo agora há pouco, que medicamento não muda o comportamento. Verdade.
O medicamento ele não muda o comportamento. Por isso que nós precisamos, nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que levar essas informações. Eu sempre pergunto, você está contente aonde você está? Você está feliz onde você está? Não. E você está disposto a pagar o preço de sair do ponto A para o ponto B? Porque a dopamina é o que vai te dar o impulso, o desejo de você sair daqui para cá. Aqui é a dopamina que vai te dar o impulso. Então, as pessoas sempre querem mais de tudo. De álcool, de drogas, de comida, de resultado, de dinheiro, de conquista, de tudo. Só que quem é que dá a noção de satisfação com o que você já tem é a serotonina. Como que está a serotonina? Zerada. Intestino inflamado, alimentação péssima, você vê. Serotonina zerada, daí a gente tem excesso de liberação de dopamina, serotonina baixa, cortisol estourado. E aí, ali a gente precisa fazer o quê? Mudar o drive mental. Causar uma metanoia na pessoa. Como é que a gente vai causar essa metanoia se a pessoa não está disposta? A não ser que ela esteja num baita de um deserto. Mas aí nós temos um problema que eu acho que se a gente não parar e negociar isso, Sim. A gente não vai conseguir ser efetivo. Por exemplo, Rodrigo, quantos pacientes que vocês dois têm Sim. que chegam no consultório e você, como dizia na tua geração, passa a fita. Né? Tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que deixar de fazer tal coisa, tem que fazer não sei o que, não sei o que. Quando o paciente retorna, geralmente ele fez isso ou não? Comigo, a minha seita, sim. Eu sempre digo... Porque eu vejo muitos pacientes falar assim, o meu médico me deu uma bronca, porque eu não fiz o que ele queria. Tá? Porque a crise então, é mais assim, delicada, a crise é mais mulher, então assim, eu sou mais sucinto, não que não possa ser cirúrgica, né? Mas mais ponderado. E eu entendo que muitas vezes isso funciona pelo medo, como você falou. Se você não fizer, você vai morrer. Isso, você escolhe. Você escolhe e tal. Hoje teve uma paciente que eu perguntei pra ela se ela estava querendo morrer. Eu falei, a senhora está procurando... Tem um Prever. Começou assim a nossa consulta. Tem um Prever, que é um plano bom, dá para ser cremada, enterrada e bobear. Tem uns bons cafezinhos com bolachinha. Aí o filho dela começou a rir, falei, por quê? A senhora está com a TSH da senhora 10. A medicação da tiroide, estava bonito? Não estava tomando. 70 anos, uma mulher alegre, querida lá de São Francisco do Sul. Eu falei assim, Dona Maria, é um pseudonome, Dona Maria, olha só, a sua glicose, a sua hemoglobina glicada está alta. A sua glicose, a senhora está depressiva? Porque a senhora está abandonando, deixa a vida me levar. Vida louca, a senhora está no espírito Cazuza. Vida louca, deixa a vida me levar, e aí está tudo certo. O seu triglicérides, 300 e pouco. O seu colesterol, 300 e pouco. A Cris falou aqui, você é uma bomba. Você só vai... Estou só esperando. O que está acontecendo? A medicação da tiroide não é minha... Eu vou passar para a senhora vai ver com o médico do posto. Agora, se a senhora quiser morrer mesmo, assim, eu aconselho a senhora a nadar na prainha. Mas na prainha entra e sai na praia grande. A senhora vai morrer. Porque pelo jeito que a senhora está indo, humor negro, claro, né? É um humor negro. Mas assim, para levar ela para o choque. Eu falei assim, cara, Dona Maria, a senhora tá prestes a morrer. Ou a senhora está querendo usar uma prótese, porque vão cortar a sua perna, tá? A sua perna vão cortar. E a lesão provocada pelo açúcar, pela diabetes, ela é irreversível, cara. Aí, duas situações. Por ela ter 70 anos, é uma geração talvez diferente dessa, talvez isso funcione com ela, esse choque. Isso. Ou os filhos vão se reunir e vão, ou a mãe faz, ou nós fazemos por você. Isso. Beleza. Agora você pega essa geração abaixo de 40. Rodrigo, eles não sabem fazer. Ou você desenha, ou você pega pela mão e faz junto. E aí você falou, como é que funciona o processo terapêutico? Existe um outro processo terapêutico, uma outra modalidade de terapia que talvez vai funcionar mais a partir de agora, que é o quê? Acompanhamento terapêutico. Você tem ou um estudante de psicologia, ou um estagiário, ou o teu terapeuta que vai te acompanhar no cotidiano para ele te dar o modelo. Faz assim, nós vamos fazer juntos. Aí funciona. Mas aí tu pode orientar, então? Aí, nesse caso, sim, porque é comportamental. Eu tenho que mostrar um comportamento modelo, eu vou trabalhar com modelagem. O paciente vai ver eu fazendo. Não, o paciente vai ver eu fazendo. Por exemplo, habilidade social. Meu paciente ele não consegue ir no mercado sozinho. Ele não consegue conversar com os caixas, ele não consegue pegar o produto. Eu vou com ele. E aí eu mostro um comportamento padrão e ele imita o meu comportamento até conseguir fazer sozinho. Mas eu tenho que ir lá no supermercado com ele. Eu não consigo trabalhar isso no consultório.
Porque no consultório ele fala, não, beleza, eu faço isso, eu até posso fazer uma ativação mental, eu posso trabalhar com dessensibilização a partir de vídeos, mas quem vai lá com ele lá, se não tiver uma modelagem, ele não tem repertório para fazer isso. Mas sabe qual que eu vejo que é o grande problema? É que as pessoas desta faixa etária, elas não estão tendo mais o exemplo da casa. E aí, o que acontece? Sim. Você vai ter que criar um padrão de exemplo terapêutico, porque em casa a família não está dando o suporte que precisa. E não dá pra gente estabelecer juízo de valor, sabe? Não, porque tá certo, tá errado. Não tem isso. Não tem certo e errado. Não tem mais um modelo de, por exemplo, de adequação social e tal. Sim. E essa pessoa, ela nasce sem referências. Ela cresce sem referências. Aí o pai traz pra terapia, porque ele chega na adolescência, ele tem dificuldade, vai pra escola, tem dificuldade. E não é uma questão, muitas vezes, de questões éticas e morais. É comportamental. Isso aí. Né? E aí, por isso que muitas vezes a terapia de insight não tem uma efetividade. Sim. Principalmente, por exemplo, hoje, se a gente vai trabalhar com crianças que têm diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, é acompanhamento terapêutico. Autismo, transtorno opositor desafiador, TDAH. É que está mudando até o modelo de atendimento para essa nova geração que vem aqui, justamente porque essa questão de identidade, as pessoas não sabem mais quem elas são. Sim. Porque é um nível de comparação elevadíssimo, uma baixa autoestima lá embaixo, frustração e tudo, e aí, queira ou não queira, é um desafio lidar com essa... É legal ela falar isso, talvez ela tenha escutado algumas discussões que a gente fala. Existem dois fatores preponderantes com relação a isso. Primeiro, os pais dessa geração são muito bem sucedidos. Sim. E os filhos já nascem num alto padrão. Eles olham para os pais e veem os pais muito alto. Sim. Né? E eles precisam ser preparados para isso. Isso mesmo. Né? Uma geração anterior não era muito difícil você ultrapassar os seus pais. Uhum. Hoje é extremamente difícil. Sim, é Segundo, isso aí. Os modelos de influências na internet que também levam lá em cima. E você sempre vai se comparar, não vou conseguir alcançar esse cara, não vou, e aí você automaticamente fica estagnado, e aí você tem muitas exigências, os pais cobram, os professores cobram, mas você não consegue reagir, por quê? Porque você não tem referência, você não tem repertório. Aí você vai para terapia, como é que funciona? Aí você usa medicamento, aí eu tento trabalho cognitivo, terapia de insight, não funciona. Por isso que as terapias comportamentais hoje estão sendo utilizadas em outro ramo, como, por exemplo, os coaches usam técnicas comportamentais, que eles nem sabem do que estão falando. Mas até funciona, mas de uma maneira... Aí a gente até poderia polemizar. O que você acha dessas imersões de final de semana que botam esses malucos para pisar em brasa viva, né? Para pular espeto, para bater no peito, para gritar que nem leão, porque é o que os caras estão fazendo hoje. Porque é como se fosse um alto impacto emocional. Essa semana eu peguei um amigo meu. Tu quer entrar pra Você subiu a montanha? Eu falei assim, cara, vou falar com Elias. Vai falar com Moisés, ficou 40 dias na montanha. Se 3 dias for suficiente para mudar minha vida e eu não tiver noção que eu preciso, na verdade, mudar comportamento, me disciplinar, eu não preciso subir montanha. Com todo respeito, eu não estou falando mal de um segmento que surgiu no Brasil de 3 dias, você muda o reset da vida. Eu acho que é legal, talvez, tirar um tempo nisso, aprender alguma coisa ali, poder crescer ali, mas essa metodologia é muito rápida, muito ligeira, muito cheia de promessas. Fala com Elias, ficou 3 anos e meio no Quirite, então fala com Moisés, ficou 40 dias na montanha, e fala com... Eu falei, vamos falar com o pessoal, então, que tem um network bom, que tem uma história legal, que realmente tiveram uma transformação, que não foi rápida. Nada contra, mas assim, não vem dizer pra mim que 3 dias... porque alguma coisa não tinha concordado. Assim, cara, eu respeito, eu faço atestado pro pessoal que quiser e vai, né? 3 dias na montanha, tudo bem. Mas assim, cara, eu não preciso disso. Mas não é pra ser desse jeito, né? Então imagina, o cara é vendedor, tá? Ele é vendedor, ele tem que bater metas. Ele é cobrado pelo chefe dele. Ele não tá conseguindo render, já tá no nível de estresse. Aí o que acontece? Aí o gestor dele paga um cara pra ir lá pra fazer uma dinâmica. Aí o cara chega lá e fala assim, agora você é leão, agora você bate no peito. Aí o cara bate que nem King Kong. Agora ruge, uá,
Uau, você vai vender. Uau, e o cara sai dali. O que você acha disso? Tu gosta, né? Hã? Por que tá assim? Ela tá falando do cérebro Do que cérebro. está viciado em cortisol e eu boto o cara mais pilhado ainda, meu. Eu vejo que assim, ó, só vai existir uma mudança na vida da pessoa a partir do momento que ela tiver uma consciência. Pode ser que nesses 3 dias a pessoa tenha uma consciência do estado atual dela e que possa virar uma chave de mudança. Pode ser que esses 3 dias ou 7 dias que ela vai num curso de imersão, pode ser que seja só uma motivação externa, que pode ser um pontapé inicial para que ela tenha um movimento interno e que ela comece uma mudança. Pode ser que esses 3 dias ou 7 dias seja só mais um curso, mais uma gritaria, um impacto que não vai gerar algo por 15, 20 dias e não vai transformar nada. O que eu acredito? Só tem mudança quando tem consciência. Eu estou consciente que eu estou no ponto A e eu estou descontente com isso, estou desmotivado, produzindo pouco, não estou tendo os resultados legais, a minha saúde está indo para os frangalhos, perdendo vitalidade, sem energia, com testosterona no chinelo, tá horrível a minha situação. Aí você toma uma consciência de uma situação e tiver alguém que te ajuda você traçar esse caminho para chegar lá. Agora, esses cursos, já fiz muita coisa. Tudo que você imaginar, Edilson, na vida, de imersões e de curso, eu já fiz. Desde cursos de igreja, de retiro, de coaching, eu sei bem do que você está falando. Mas o que acontece? A minha programação, eu sou uma pessoa muito positiva, muito realista e uma pessoa que faz muita coisa, tem um estilo de vida muito legal. Então, meu cérebro já tem uma tendência à positividade. Isso não quer dizer que eu não tenho problemas e não tenho meus momentos de altos e baixos que fazem parte de uma vida normal. Claro. Mas para uma pessoa que está totalmente depressiva, tomando remédio, esquizofrênica ou bipolar, vai para um lugar esse pode não ser interessante os efeitos, tá? Pode não ser interessante. Sim, eu acho legal você falar sobre consciência, mas existe uma regrinha na psicologia que nos custa caro. Por exemplo, a emoção mata a razão e a razão mata a emoção. Isso aí. Quando você fala de consciência, é razão. Sim. E quando e na tua opinião, cortisol é razão ou é emoção? Depende. Porque você depende das reações que você faz. Tem reações que você faz de uma forma totalmente irracional, mas você tem uma emoção sempre. O cortisol sempre vai te dar uma emoção. Então, cortisol é emoção, não é? É emoção. Ele vai te dar sempre uma explosão, uma irritabilidade. Pô, eu explodi com a pessoa, eu xinguei a pessoa, eu dei um rompante, eu falei alguma coisa que não foi legal e depois eu me arrependo. Daí você tomou consciência do que você... Mas daí o cortisol baixou. Daí baixou. Só que a culpa fica, a autocobrança fica, tudo depois. Aí vem a desgraça depois. É isso aí. Então, o que acontece? Quando eu ativo o cortisol, até porque ela é moderada pela vem? amígdala. Por que a culpa vem? Cara, imagina a ressaca moral pros caras que... Se xingar faz bem, velho. Depende. Então, aí você falou uma coisa importante. Essa consciência é a partir da razão. E eu não preciso que esse cara esteja movido lá na terapia, por exemplo, movido pelo cortisol. Senão ele não vai entrar nesse processo de consciência. Agora me diz uma coisa, quando é que a pessoa vai ter uma tomada de decisão com o córtex pré-frontal, que é do raciocínio lógico, da cognição e da tomada de consciência? Quando a pessoa para e alguém dá um choque nele. Isso. Mas para a pessoa parar e levar um choque, ele tem que estar no teu consultório e levar um choque seu, ou no meu consultório levar um choque aqui, ou do Rodrigo lá. Só que muitas pessoas estão num efeito que eu observo assim tão grande de uma anestesia. Sabe quando a pessoa lutou, ela já entrou na luta, na fuga e no congelamento, que ela entrou numa fase de anestesia, de congelamento. Eu tenho atendido muitos pacientes com adrenalina zerada. O cara lutou, entrou na fuga, na luta e ele congelou, ele anestesiou. E aí o que acontece? A pessoa anestesiada, você fala com ela assim, ela não está medicada, ela tem aquele olho de peixe morto, ela está sem reação, caiu alguma coisa aqui do lado, ela até vai pegar. Mas vai demorar para pegar, porque os reflexos dela estão totalmente modificados, porque ela viveu alguma coisa de alto impacto emocional, que seja emocional em casa, alguma coisa que ela viveu, uma traição, alguma coisa, que fez com que o cérebro dela congelasse para ela continuar sobrevivendo, nem que seja com baixa quantidade de energia. E ela está naquela anestesia. Nesta hora, dificilmente algo vai tirar ela da anestesia que não seja suplemento, medicação, terapia. Ela precisa dar precisa de uma injeção, de uma motivação, não de uma cobrança. Nessas horas, o paciente, eu sou bem parceira, sabe? Eu não cobro mais. Cara, você consegue
pegar sol 5 minutos aí por dia. Você consegue andar com o pé descalço na grama para melhorar a tua parte de elétrons, para dar uma descarregada nesse teu cortisol, dar uma liberada? Você consegue ir pra praia final de semana? O que você gosta, cara? Quais são teus hobbies? Gosto disso, disso, disso. Quanto dos hobbies que tu tem, tu tá fazendo hoje? Nada. O que você vai começar a fazer a partir do final de semana? Tal coisa. Eu falei, tá bom, vai pescar? Me manda foto. Na segunda-feira que eu quero ver a foto que você foi pescar. Boa. E assim, o que tu gosta, cara? Eu não gosto de nada. Depois que eu casei, depois que eu tive filho, eu não gosto de mais nada. Eu só trabalho. Eu falo, trabalho não é hobby, não serve. Tá descartado. Vai me dar algum hobby que tu gosta. Eu incentivo essa pessoa a fazer algum hobby pra quê? Pra desativar o sistema de alerta, sair do simpático de ativação, sair da anestesia e começar a sentir a vida de novo. Nessas horas, eu não sou tão cirúrgica como eu sou normalmente com os pacientes de pegar pesado, porque a vida tá pesada demais. Claro. Nessas horas eu sou mais leve, então eu vejo que não tem uma fórmula. É mais sentir o paciente e a situação dele, porque são tantas variáveis acontecendo ali, sabe, em tudo. Agora, você sabe o que eu vejo? O que ajuda também é esse paciente estar inserido em grupos. Muito. Porque Socializar. o grupo, ele modela. Né? Eu não consigo fazer sozinho. Pô, então, cara, tem grupo pra tudo hoje. Tem grupo, tem grupo de pedal, tem grupo de subir mirante, tem grupo de caminhada, tem grupo de pescar, né, lá no Ervinho. Cara, então os grupos hoje fantástico pra isso. Porque esse paciente ele vai combinar contigo lá na sessão. Sim. Eu posso fazer, mas vai chegar em casa e não vai conseguir fazer. E aí, quando ele tem um grupo, o grupo estimula. Isso. E é algo lúdico. Porque Isso. normalmente é ao ar livre. Então, é isso que a gente precisa muitas vezes sugerir. Tá, mas você não gosta disso e disso? Ai, detesto a academia. Cara, eu também não gosto. Mas quando eu vou pra academia, eu não gosto. Eu falei, tem que mudar tuas motivações relacionadas ao exercício. Quando a minha motivação era puramente estética, eu me auto-sabotava muito. Quando eu penso, poxa, por que quando eu vou pra academia, como que eu me sinto? Animada, disposta, resiliente pro estresse, aumenta a minha paciência, eu fico mais tranquila, não tenho tanto desgaste, me sinto melhor. Essa é a minha motivação, porque o dia que eu vou, eu sou uma pessoa melhor pra mim e pro mundo. O dia que eu não vou, aí fica o gen do ranzinza, da chata, da impaciente, intolerante, ele entra em ação. Eu falei, então, o que eu quero? Eu quero, porque ter saúde física, mental e emocional é uma escolha. E a escolha depende desde a hora que você acorda de manhã, porque tu pode... o que tu vai fazer? Porque pra gente substituir um ciclo vicioso por um ciclo virtuoso, eu preciso ter um querer. Qual é o meu querer? Qual é o querer? Por que você quer fazer isso? Às vezes o paciente vai, eu preciso isso, isso, isso. Por quê? O que você vai fazer quando você estiver neste lugar aqui? O que você vai fazer que você não está fazendo hoje? Como que você quer se sentir? Levar ele para aquele lugar. Eu tô fazendo... eu quero emagrecer. Mas por que você quer emagrecer? O que você não consegue fazer hoje no estado que você tá? Você entendeu, Rodrigo? Daí o paciente não consegue responder essa pergunta para ela. Aí o que você faz? Não sei. Não imagino. Aí, o que a gente faz na terapia? Você abre o leque. Quando o paciente não tem como te responder isso, se você tiver aqui, o que você vai fazer? E tá quando bloqueado. você vai chegar, sei lá, ele não tem, tem paciente que fez assim, cara, nunca Porque pensei ninguém sobre fez isso. essa pergunta pra ele. Nossa, que difícil. Aí, não vai render, ele vai sair dali mais em dúvida ainda. Aí o que você faz, o que eu faço lá? Abro o leque. E se acontecer isso? O que você vai fazer? Sim. E se acontecer isso? Você vai fazer. E se acontecer tal coisa? 5 opções. Aí ele fica pensando, mas se isso acontecer isso, eu posso fazer isso, ok? Isso. Isso eu não pensei. E então o que a gente pode... Aí você vai abrindo, até ele começar a perceber coisas que ele não vê, porque ele tá ali focado naquelas... Cara, mas até chegar nesse nível é uma dificuldade, cara. Até chegar nesse nível de abrir o leque, Sim. É isso aí, porque normalmente eu já na largada, eu já pego na largada isso daqui. Na largada, na primeira consulta já o cara vem, mas por que você quer um sistema imunológico melhor? Por que você quer emagrecer? Né? O que você não tá conseguindo fazer hoje? Mas o que você já fez? E o que não deu resultado? Mas se você já fez tudo isso, por que você não teve resultado ainda? Porque eu descontinuei, porque não sei o que, aconteceram outras coisas, ok. A gente vai fazendo ele raciocinar, porque as pessoas não estão acostumadas com perguntas. E eu falo que a gente só tem respostas a partir do momento que a gente faz perguntas. Então, eu ensino muito para os pacientes a medicina das perguntas. Quando tu tem dúvida, tu faça a medicina das perguntas, que é o que eu estou fazendo. Às vezes é muito mais fácil o cara me responder como fazer 100 mil reais, como comprar um terreno gigantesco, como bater a meta. Aí você fala pra ele, o que você gosta, cara?
Não sabe. Nossa, eu não sei. Eu falo dever de casa pra você. Próxima vez que você vier pro retorno aqui, eu quero que tu me traga 3 hobbies aqui e alguma coisa que tu já praticou. Mas é bem isso que você está falando, porque assim, isso. hoje nós somos preparados a conquistar coisas externas. Quando você pega o holofote que tá para fora e bota para você, cara, é terrível. Porque você vai ter que iluminar as tuas sombras e os teus perrengues. Porque é muito mais fácil você olhar pra fora do que olhar pra dentro. E é uma coisa simples, Rodrigo. Se eu perguntar para você, Complexo. se eu perguntar para você, quando você era adolescente, o Rodrigo gosta dessas comparações. Aham. Quando você era adolescente, o que você gostava? Tu falava que gostava da banda X, que você gostava de futebol, que a tua cor preferida era verde, que você gostava de brincar de polícia e ladrão, que Sim, você gostava arma. do Jaspion, né? Tu dava uma lista. Sim. De carro, tu gostava lá de Fusca, Tempra. né? Tempra Maré, é o carro depois da veio novela. Maré. Cara, você dava uma lista, inclusive na nossa época tinha aquele caderninho que você anotava. Se você pergunta para adolescente hoje, o que ele gosta? Como assim que eu gosto? Qual a tua música preferida? Qual a tua banda? Eu gosto de todas, assim. Mas todas qual? Trap. Tá, e o que você assiste na televisão? Eu assisto na televisão? Eu nem assisto televisão. Tá, mas você assiste algum stream, alguma coisa assim, alguma série? Não, eu só Durão. fico no computador. Só não celular, tem, aham. não tem Não tem. repertório, cara. Ele não sabe dizer o que ele gosta. Que música ele gosta, qual é a cor preferida, qual Mas carro. a culpa é nossa também. A culpa é da nossa geração. Então, aí nós estamos falando, não existe mais essa pessoa que pega na mão. Eu tenho um paciente que ele é, vou fazer o quê, né? Ele é fanático pelo Palmeiras, né? Aí o que acontece? Eu até brinquei, já pensou se teu filho for corintiano? Ele falou, eu mato meu filho, aquela coisa toda. Mas eu brinquei com ele, mas ele tá dando uma referência pro filho dele, cara. Sim. Se o filho dele quer ser palmeirense ou não, mas o pai dele é. Entendeu? O pai dele gosta de fazer gol, o pai dele gosta de churrasco, o pai dele gosta de andar de bicicleta, o pai dele gosta de futebol. Sim. Então você dá uma referência e você decide um dia ser que nem o teu pai. Não. O problema hoje é que não existe uma referência, cara. Quantos pais Não hoje que tem. só trabalham, Sim. que só são executivos e o cara não tem nenhum tipo de lazer? Isso é mais comum. Eu tinha um paciente que ele fez Outra chega, né? ele fez uma É. tatuagem na coxa igualzinho o pai dele, só porque o pai dele tem. Então, quando a gente fala aqui muitas vezes em função paterna, é isso, cara. Referencial. As pessoas não têm Isso. referencial. E aí o que acontece? A gente trabalha hoje numa questão às cegas. Porque você fica naquela esperança de que o paciente vai colocar em prática o que você conversou com ele. E a gente Só que é não tão vai. agraciado por Deus. Nós moramos num país mais abençoado do planeta, cara. Aí que entra a consciência que ela falou. Isso. Sim, nós Senão já você falou, vai nós na moramos onda. num país que não tem Sim. furacão. Moramos num país que não tem furacão, moramos Aham. num país que não tem alterações climáticas terríveis quanto furacão, tsunamis e temperaturas extremas, né? Nós, como todo o mundo, sofre aí com relação à temperatura, mas nós não temos nenhum prejuízo. Nós temos um país autossustentável, temos problemas com relação à política, mas temos um país autossustentável, somos um país que temos muita chance de sobreviver sozinho. O Brasil, se visse só o Brasil no mundo, ele sobreviveria. Sobreviveria, uma coisa ou outra, mas se adaptaria, né? E a gente tem dificuldade às vezes, né? Porque justamente qual é o padrão de comparação nosso? O americano. O americano, e nada contra, os Estados Unidos é maravilhoso, é extraordinário, né? Mas você vai para lá e você vê os brasileiros angustiados, Mas, cara, que só trabalham, Sim. não vivem. Sim. Depressão, São poucos os que angústia, vivem. burnout, é tudo. Sim, são poucos os que vivem, Sim. né? E alguns estão lá por questão de melhoria, de qualidade de vida e uma série de coisas, um ou outro, mas alguns estão com o coração sempre do Brasil e não vem a hora de voltar, uma grande parte, né? Outra gosta, porque lá tem bastante cultura, bastante diferença, é um lugar legal para você passear, viver e envelhecer. Talvez não para se estabilizar, mas para passear, viver você consegue, né? Administrando certinho e aí por diante você consegue. Não dá para ficar rico comprando vários imóveis como era antigamente, mas a gente compara muito o americano. E o americano é um consumidor nato, né? É um buscador de dopamina todas as horas, né? É um país mais obeso do mundo, é um país cheio de estresse, cheio de coisas, né? É um país que pratica muito pouca espiritualidade, né? Porque o dinheiro é o Deus deles, né? Ponto. Eu nada contra isso, que o dinheiro é uma bênção de Deus, cara. Eu quero acertar os 6 números da Mega Sena, tudo certo. Mas assim, se eu depender disso para ser contente, ser feliz, e não é que eu estou conformado, pelo contrário, nós estamos produzindo, né? Eu conversei com a Cris para produzir um livro, mas eu resolvi reprogramar a questão do tempo,
né? Então, nós temos um de Apocalipse para terminar. Então, lança em agosto. Eu tenho Nem Tudo é Demônio, às vezes é hormônio, mas eu penso sobre pilares. Tá tudo programado aqui, né? Mas dentro do meu limite, do meu tempo. Porque eu já fui acelerado demais, eu sou acelerado demais, você sabe perfeitamente disso. Só que é questão como é bom, gostoso, quando você não precisa mais da validação de ninguém. Quando você não precisa mais da confirmação de ninguém. Não, olha, eu acho que você deveria... Esse dia alguém falou para mim, você acha que deveria usar um tênis diferente? Eu falei, cara, eu adoro esse tênis, cara. Eu adoro, eu tô um pouco me lixando. Tu acha? Eu também acho que tá tudo certo. Quem pagou foi eu. Assim, eu gosto, cara, desse tênis, dessa cor, né? Que era uma cor um pouco mais gritante, né? Mas era uma coisa que não era o Falcão lá, embora o Falcão tivesse as suas escolhas para música e para se vestir, né? Mas, aquele ator, aquele músico fantástico que era, né? Mas era uma coisa que ficava dentro de uma normalidade nossa cultural germânica. As pessoas vão falar isso. Essa é a grande coisa. As pessoas vão criticar teu cabelo, vão criticar tua calça, tua camisa, dia, né? vão criticar. A questão é o quanto você se afeta com isso. É isso aí. Coitado. Como você reage, né? Como reage. Mas isso é autoconhecimento. Com certeza. Sim. Porque isso é autoconhecimento, porque você teve situações que fizeram com que você se voltasse para dentro de você, se observasse. A terapia também ajuda nisso. E você falou algo muito interessante, né? Contentamento. Para mim, o contentamento é uma virtude de uma pessoa que cultiva a gratidão. Porque você pode ter tudo na vida. E a gente continua conquistando e querendo as coisas com ambição. Só que isso não é mais importante do que a vida, do que viver. Sim. E sentir a vida naqueles pequenos momentos. Sim. Hoje as pessoas... O foco é só no externo, né? É que a gente foi, 15 dias atrás, Cris, eu comprei uma casa na praia. É uma casa boa, ótima. O local é a Gamboa, que é uma região rural de São Francisco do Sul. Fica uns 800 metros da lagoa. O Adilson estava com os meninos dele. Eu comprei uma espingarda de pressão. Né? Nós pegamos... Há quantos anos você não atirava de pressão? Nossa. Quantos anos? De arco e flecha? Arco e flecha. Aí o menino dele pegou... E a flecha, ela mata javali. Só que é uma flecha profissional. E é legal, porque a gente tava brincando. Aí o Adilson, por um milagre da natureza, acertou o negócio, né? Aí ele começou, né? Aí foi a semana, foi assim, aguentar o Adilson, não era problema, era aguentar o Adilson, né? Com a convicção que ele estava botou uma garrafinha dessa lá pra acertar. Ele passou perto, assim, pá! Aí eu falei, cara... E o menino dele foi, acertou e passou. A menina, porque se você não cuidar, ela vai embora. Foi lá na casa do vizinho. Aí veio o caseiro lá. Aí o caseiro vem... Eu posso ir lá buscar. Ele não queria que nós buscasse a flecha. Cara mal-humorado. Eu tenho que buscar a flecha, tio. A flecha custa R$90, a flecha aí. Eu tenho que buscar essa flecha aí, tio. Aí achei uma flecha. Fomos lá atrás, chamo. Aí ele olhou. Meu Deus, mas essa flecha aqui, se acertar, mata. Eu falei, essa é a intenção, tio. Aí o velho burgou. Aí o velho burgou, deu uma burgada. Eu falei, assim, tio, não é pra acertar ninguém, não. É que passou reto, a gente sabia que ninguém aqui. Para. Eu sou o zelador, não, é o síndico, não. É o chacreiro da casa. Eu falei, pelo amor de Deus, o dono é gente boa pra caramba. Né? Mas ele tava, acho que um dia mal-humorado. Mas a gente se divertiu um monte. Sim, né? Não gastamos, não foi nenhum brinquedo. Agora, se tivesse com o cortisol ali estressado, era uma briga já. Já comprava briga com outro. Não adianta tu ir pra praia e se juntar assim. Né? Não, porque você tem que tomar uma decisão. Sim. Eu vou pra praia para desestressar independente das circunstâncias. Daí a gente tem que pensar antes de reagir, né? Tem pessoas que reagem antes de pensar. E aí quando você, você reage menos, para gastar menos energia desnecessária, adoecer menos. É que você vai ter que pensar, né? Vale a pena. Isso. Eu vejo muito briga de trânsito, assim. Às vezes o cara, esse dia, o rapaz estava comigo, o motorista. E eu disse assim, Kleber, o cara tá pagando o carro dele em 48 vezes. Nós estamos com já 24 prestações pagas. Então, cara... Já pagamos a metade, já. Assim, cara, nós estamos indo para uma igreja ministrar. Cara, a gente tá indo um propósito de Deus. É claro que o capeta também tá no meio. Mas, cara, deixa o cara passar, cara. Então, você não sabe o que ele tá acontecendo com ele, porque ele tá com comprar uma briga que não é nossa, cara. Ele quer briga, nós não queremos briga. Se ele vier, tudo bem, mas se não, volta pra direita e deixa ele passar.
Sim. Deixa ele embora, cara, deixa ele embora. Sim. E tudo certo, entendeu? Era um carro velho, antigo e talvez mexido com motor e querendo ultrapassar. Assim, ele vai encontrar o que ele tá procurando, mas não vai Sim. ser conosco. Uhum. E a gente tem que escolher as nossas batalhas. É isso aí. A gente tem que escolher os nossos gigantes, Você cara. não é rival de ninguém, cara. Sim, É isso aí. e tudo certo. Só que Pronto. se você não estiver bem, se você não cuidar, você Sim. acaba. A gente tava indo para ministrar numa igreja. Eu falei, cara, É um exercício. existe Diário. uma potestade, existe uma guerra espiritual que a gente desconhece, mas existe sobre isso. A gente vai lá abençoar pessoas, pessoas vão ser abençoadas. É claro que também no meio do caminho tem a guerra espiritual, mas tem coisas que são nossas, de comportamento, de atitude. Então, assim, cara, eu não vou brigar com o cara, né? Uma vez eu vi a minha enfermeira, nós fomos visitar uma clínica de internação psiquiátrica em Curitiba, e ela brigando, porque nós estávamos num carro federal, ela brigando com a menina da Cancela, que ganha R$ 1.500 por mês, no sol torrando lá, e nós no ar-condicionado. Falei, cara, paga esses R$ 5 e para, pelo amor de Deus, tu tava brigando com a guria aí, a guria, coitada dela, é empregada, nem ela que toma a decisão, é o gerente dela que nem tá aí. Mas isso é inconsciência. Mas Sim. é o que a Cris falou, porque assim, Inconsciência. não é isso que eu falei. não é a menina da cancela, não é Não. o cara que passa reto. São os teus conteúdos que são ativados que você não tá resolvendo, Isso cara. aí. Hã? Teve um cara que jogou uma criança recém-nascida de cabeça no chão, porque aqui em Araquari aconteceu, o cara, 20 anos, casou, tava morando com a mulher, essa mulher tinha um filho que não era dele, o filho chorava a noite inteira, ele pegou a criança e jogou no chão. Tipo, se você olhar racionalmente falando, Sim. pô, o cara tem 20 anos. Aham. O quanto esse recém-nascido te incomoda? O Sim. quanto ele te coloca à prova? Não existe, sabe? Mas o que representava pra ele? Um rival. Esse Sim. filho não é meu? Um fator estressor que pra ele ultrapassou os É. limites. Esse filho não é meu, ela dá mais atenção pra ele do que pra mim. Sim. Então eu vou eliminar. Sim. Mas a criança não tem condições nenhuma de reagir. Não. Então quando você entende os teus conteúdos, você não é atingido por conteúdo externo, porque automaticamente você entende os gatilhos, aquilo que você falou. E aquilo que... Até pensei sobre alguns hormônios. O Rodrigo até brinca com esse negócio. Hormônio ou demônio. Você pega, por exemplo, uma mulher, né? As mulheres, eu tive um exemplo disso na família. Passa dos 50 anos, ela fica mais masculinizada. Na menopausa. Né? Uhum. Fica mais chafona em casa, Sim, né? mandona. Cresce bigode, né? Não, quer mandar, Tem que quer entrar carregar mais tempo. pedra, né? Carrinho de mão. e aí, muitas vezes, ela é assim, não é mais aquela mulher feminina, né? Sim. Ela se estabeleceu a partir disso. Aham. Ainda pior se o marido ele é mais devagar. Mais né? passivo. Mais passivo. Essa mulher, ela domina tudo. Mudou né? os lugares. E aí ela vai pra reposição hormonal, Cris. O que acontece com uma mulher dessa? Na realidade, ela, dependendo do tipo de reposição que ela vai fazer, tá? Pois é. Se ela for usar uma gestrinona, um tipo de hormônio, a tendência é ela ficar mais anabolizada, ela fica mais forte, ela fica mais masculina, dependendo da dose que ela vai usar. Uhum. Agora, se ela modular os hormônios, ela pode voltar a ser aquela mulher mais dócil, mais carinhosa, ocupar o lugar dela. Mas uma mulher que está sem modulação hormonal, toda bagunçada, com os hormônios desequilibrados na menopausa, se ela não fizer nada para mudar, o comportamento dela muda, ela fica irritante, ela fica nervosa, ela não dorme, ela fica brava, ela engorda, ela começa a ter problemas de autoestima, ela começa a não se gostar, e uma pessoa que não se gosta... Mulher engorda é guerra, é conflito. E aí? E aí, se ela não se gosta, automaticamente ela vai afetar todas as relações dela. Então, ela tem que procurar ajuda, E ela- porque muda E quando comportamento ela não mesmo. percebe que é isso também, né? Eu sempre falo para os pacientes, a senhora está na perimenopausa? A senhora quer o quê? Sim, A senhora quer o quê? A senhora entrou num período que eu não tenho culpa. Quem tem culpa foi Eva, que passou a maçã, o fruto, para Adão. Adão burro foi lá e comeu junto. E nós estamos se ferrando, temos suor Não, aqui, brincadeiras à parte. Mas eu sempre falo, cara, ninguém tem culpa. O homem também, o homem chega nos 50 anos, vai depletando tudo, vai diminuindo tudo, cara. Sim. Você perde energia, você quer correr. Ah, mas eu corri até os 40. Eu lembro o senhor Armando, que é um amigo nosso, um paciente, tem 84 anos, ele falou, Rodrigo, 75, desceu 2 Tiranossauro Rex, dobraram dentro de mim, e naquele dia eu só via coisa caindo, não tem mais como subir mais nada, né? Vive bem, passou por um Covid, algumas comorbidades, mas vive muito tranquilo, eu gosto muito do senso de humor dele, né? Ele vem, janta, almoça com a gente uma vez por mês, se tornou um amigo, um cara, o Adilson conhece, inteligentíssimo, né? Mas eu gostei desse insight dele, que ele falou, eu percebi que sou de 75, deu uma diminuída
de forma brutal ali, uma queda do organismo de 75 em diante. Até os 75 eu viajava, volante, eu comecei a ficar mais cansado, né, mais vulnerável, né, e eu tenho que me respeitar nisso aqui porque eu não sou mais um jovem, né, eu achei muito legal essa senso-percepção dele, essa noção dele, né, desse insight dele do próprio envelhecimento. Sim. E o homem envelhece, né, e o homem acho que é mais difícil que a mulher, porque a mulher ainda procura para fazer reposição. O homem não, cara. O homem, hoje que eles estão acordando assim, olha, tua testosterona tá 250, tá beirando uma mulher do Batman. Eu sempre falo, a capa do Batman, cara. Tu tá aí. Como é que tá vivendo? Como é que você tá vivendo? Testosterona baixa? Um milagre? E o pior é que muitos homens acham que é normal, porque ele começa a se adaptar a uma baixa produtividade, baixa performance, a reduzir massa muscular e ficar sarcopênico, perder massa, os bracinhos ficam finos, as perninhas ficam finos. Ele vai olhando e vai achando que isso é processo do envelhecimento e não tem o que fazer. E pelo contrário, vai se adapta àquilo, ficar num sofá o dia inteiro olhando o celular, vendo televisão e tudo. E hoje tem como você tratar todo esse tipo de situação. Você pode modular independente da idade. Eu tenho pessoas de 75 anos que estão treinando, têm vida sexual ativa, continuam sonhando, construindo e continuam viajando, tudo normal. Nessa questão tu trabalha bastante, né, Cris? A questão de ter propósito, né? Isso. Ter um propósito. É isso aí, porque a partir do momento que você não tem mais propósito, não tem sonho, a vida acabou pra você. Não tem o grande motivador pra você fazer acordar todo dia. Igual você acorda pra quê? O que eu acordo todo dia? Adilson acorda pra quê? A gente tem propósito e grandes motivações. Eu nem penso, eu só vou. Eu vou porque os motivos são muitos. Agora, quando a pessoa perde, deixa de sonhar, deixa de ter objetivo a curto, médio e longo prazo, ela começa a entrar numa depressão. E a própria redução da testosterona, como você estava comentando aqui, a testosterona é o hormônio da ação, é o hormônio da potência, da massa muscular, é o hormônio que dá a direção, é aquele hormônio que, quando o homem começa a errar a rota, o GPS dele interno começa a ficar desatualizado, que ele perde o ponto, ele passou do ponto, ele se cansa muito, testosterona caiu. Precisa corrigir, mas não é só testosterona, precisa usar hormônio, nem sempre você precisa só usar hormônio. Você pode muitas vezes suplementar o que está em deficiência e o teu corpo volta a produzir naturalmente, porque ele tem uma inteligência para isso. Só que ele precisa checar, ele precisa sair de onde ele está e buscar ajuda para melhorar isso. Só não dá para se acomodar achando que a vida é mais ou menos, porque a vida ela pode ser maravilhosa, com qualidade até que você estiver aqui. Porque não adianta viver 100 anos numa cadeira de roda. Então é melhor viver até os 70 com vitalidade, viajando, sonhando. E hoje a medicina, ela tem muitas estratégias, muitas ferramentas para isso, sabe? É, porque a gente nessa... Como é que é aquela palavra em inglesa? Para quem trabalha demais, como é que é? Workaholic? Workaholic, né? É assim, segunda. Aí você começa a olhar para as histórias... Deus era no sabático, né? Deus tinha um dia de descanso. Sim. Né? Se a gente não entrar por esse caminho, a tendência, eu vi alguns grandes líderes, eles tiram um tempo sabático, um ano sabático, né? Eles vão caminhar, passear, programar e voltam cheio de energia, mas nós temos dificuldade às vezes de ficar um final de semana em casa, porque a gente não tem opções, ou a gente não cria opções, ou a gente se sente inútil, né? Porque, principalmente médico, sabe perfeitamente disso, podia dar um plantão, esse plantão gera dinheiro, se o cara não tiver bem resolvido com relação a isso, ele é tentado, tem plantão todo final de semana pra fazer, se o cara quiser fazer, mas até quando isso? Quanto que vale isso? Né? É uma questão que a gente percebe no ativismo até, no ativismo tanto de igreja quanto de profissão, cada dia mais dá para trabalhar, dinheiro gera dinheiro, e às vezes as propostas são tentadoras, mas não fazer nada é uma coisa maravilhosa. Né? Eu adoro estar nesse lugar, porque agora eu aprendi a estar nesse lugar. É quando eu vou pedalar final de semana agora, ó, quando eu vim pra cá, já passei numa loja que eu não vou falar o nome dela, que é aqui em Joinville, que eu adoro, e fui comprar coisas pro trekking, pra uma caminhada final de semana que eu vou fazer num morro aqui perto. Nunca fiz essa experiência. E vou me jogar nisso, no meio do mato, andando, subindo um morro lá. Vai ser ali em São Bento, numa montanha que tem lá com um grupo. E eu vou me experienciar, porque eu amo natureza, eu gosto disso. Sim. Eu falei, cara, eu preciso estar na natureza, porque ela me reconecta, me revitaliza, eu volto uma pessoa muito mais humana. Quantas horas? 6 horas? A gente sai 6 da manhã e volta às 3 da tarde. Que beleza.
E aí, meio do mato, subindo morro, descendo morro e tudo. Ou seja, Com é guia. isso. Isso, com guia, 2 guias. Então é isso que eu vejo, sabe, Rodrigo? É você, o que eu vou fazer quando eu não estiver trabalhando? Porque não adianta só sair do trabalho, mas chegar em casa, você continua trabalhando em casa. E aí o que acontece? Esse excesso de ruídos é o que está adoecendo o nosso corpo, a nossa mente. É ruído de trânsito, de buzina, de barulho, de ambulância, de tudo. É excesso de ruídos o dia inteiro, isso estressa muito. E aí a gente vai para um lugar que é silencioso, que tem aquele ruído de cigarra, de pássaro, de vento e tudo. É um ruído mais leve, ele não é tão... Ele é mais relaxante, ele é parasimpático tônico, ou seja, ele dá uma relaxada. E a cidade, ela é o quê? É simpático-lítica, ela estressa o tempo... É excesso de ruídos, a gente precisa... Tá falando, eu pensei que ia falar São Bento. Isso, não. A cidade. Aí a gente precisa aprender a não fazer nada, que é um grande desafio. Pausa. É difícil, né? Eu prescrevo de prescrição de carimbar na Cara, eu falei assim, receita. tu não consegue- Pausa terapêutica eu prescrevo. Cara, tu não consegue ver uma série final de semana? Eu falei, tu não consegue ver uma série final de semana? Não, eu falei, como tu não consegue ficar no sofá? Sem fazer nada? É tão maravilhoso não sem fazer nada, cara. Vai brincar com os filhos e com os netos, cara. Ou se permitir... Criança é maravilhoso pra ter a você sua fazer isso. solitude, né? O seu momento, né? Ou brincar, ou estar com desligar de qualquer. Eu gosto lá da Gamboa porque ele não pega celular lá. Ai, que Então, maravilha. É uma maravilha. Assim. Detox de dopamina, viu? Nesse Total, lugar. Total. E é muito gostoso a lagoa, né? Agora eu comprei o caiaque. A gente vai estrear e batizar ele nas águas sábado agora. Né? 4 metros de largura, 2 vagas, um caiaque, porque não vira, teoricamente não vira, né? Mas para aproveitar, eu não vou comprar, vou comprar daqui... Não, eu fui lá, comprei em 4, 5 vezes, não é nada absurdo, mas é uma coisa que eu gosto. Não vou até Barra do Sul, mas eu quero ir até ali no começo do pessoal do Linguado, voltar. Cara, é muito gostoso aquilo lá, é muito lindo aquilo lá. A gente, não sei se a gente vai ficando velho, que a gente começa a achar tudo bonito, mas quando a gente é jovem, a gente, meu sonho pra Barra do Sul. Eu sei pra São Francisco. Pra mim é que você... Não é que você tá ficando velho, é que você... Também. Também. É que você está aprendendo a viver. Quando você se alegra com as coisas simples, porque nós estamos complicando demais a vida e nós precisamos descomplicar. Olha só, quando você falando, vou pra lá, comprei o caiaque e tudo, o olho brilha, a motivação é vida, você tá empolgado com algo diferente que você vai fazer. Se sempre a gente tivesse algum estímulo pro nosso cérebro pra falar, poxa, tu vai aprender uma habilidade nova, eu com essa minha caminhada do final de semana, tô super empolgada a semana inteira. Como vai ser? O que eu vou É fazer? uma coisa que você não conhece também, um caminho que você não conhece, é legal, isso é muito bom, né? E daí, não é uma isso rotina, que a gente né? precisa, um estímulo diferente para criar novas conexões Uma neurais, rotina. Isso. estimular a nossa farmácia interna a produzir os neurotransmissores do bem-estar, do bom humor, da felicidade. Nós precisamos fazer isso. E é uma coisa simples. Sim. E que poderia passear no parque, andar no parque. Qual que é o investimento? Desculpa a pergunta. Qual é o investimento que você vai ter nisso aí? R$160. R$160 que tá me motivando a semana inteira Vai criar e memórias. me empolgando, criando memórias. Eu louca pro lugar, nem fui pra esse, já tô vendo quais são os próximos que eu posso fazer, que é pra nível fácil, moderado ou forte. Como eu Sim. nunca fui ainda pra uma... Vai devagar, né? Isso, eu vou começar, iniciante. Porque tem o caminho das trilhas, né? E das montanhas. Isso Enfim, aí. por mais que seja o pessoal, tem que também se conhecer nessa parte. Mas é gostoso, né? É uma coisa que te libera dopamina, que te faz bem, que deixa você desconectada com tudo, não tem acesso a celular, não tem acesso a nada, né? E só você e a memória. Isso, Né? Você é a memória e as memórias que vão ficando, né? criando novos repertórios, E novas aí, pessoas, conexões. Sim, e aí quando você desliga tudo que te conecta a lugares diferentes da onde você tá, você se obriga, no bom sentido, a fazer o exercício estoico, né? Isso. Do aqui e agora. É isso aí. E aí o exercício, eu sempre faço isso com meus pacientes, olha, onde você tá? Conecta naquele lugar. Mas como é? Mas eu fico preocupado, eu não consigo parar meus pensamentos. Então comece a listar literalmente o que está ao seu redor. Pô, tem 3 cachorros ali, tem uma poltrona azul lá, ou chega em casa e faz aquele exercício antes de dormir, né? Tá deitado lá, faz um resumo do que aconteceu durante o dia.
Se você conseguir listar detalhes, você estava conectado naquele lugar. Sim. Se você não conseguir listar, você não estava. E aí só perdeu tempo. Porque, afinal de contas, se você não está ali onde você está, você também não está onde você está pensando, você não está em lugar nenhum. É isso aí. Aí a sensação de que a vida passa rápido, que eu já estou ficando envelhecido. E vocês falaram do nada importante, assim, quando você falou, por exemplo, dessa questão de envelhecer, o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, né, é fantástico, ele fez uma pesquisa e ele descobriu 2 fatores importantes nas pessoas, na época, lá na década de 70, das pessoas que passavam de 50. Por que as pessoas que passavam de 50 eram mais felizes? Dentre vários fatores, 2. Primeiro, porque elas não se importavam com o que os outros achavam sobre ela. Uhum. Até os 40 você fica... o que vão achar da minha roupa, Sei. do meu cabelo, aquela coisa toda. E outra, elas falam o que elas querem sem medo de julgamento. Uhum. Né? O que vem, fala aí. Por isso que... Só que hoje em dia, se a gente for parar pra pensar, as pessoas de 50, 60, 70 anos ainda estão na pista competindo. Ainda. Aham. Querendo saber o que você acha Sim. delas e tal. E aí eu fico pensando, até nós estamos protelando isso, ou nós estamos protelando esses 50 anos e 30 anos atrás para 70, ou as pessoas não chegam nessa idade bem resolvida, Rodrigo. É importante, a Cris falou, você falou, eu acho que o Drummond, foi o Drummond ou foi o... Foi o Drummond ou foi o... Quando me amei de verdade, o Shakespeare, né? Quando me amei de verdade. Essa questão sua de autocuidado, né? De autocuidado. Né? Nós tivemos agora um caso, eu fui desclassificado de um evento que eu estava. Porque eu faltei. Porque eu fiquei doente. E eu poderia até ir, mas eu estava com um soro equipado, né? Eu tenho que ser prioridade, cara. Claro. Assim, eu não tô numa enxaqueca final de semana em casa. Eu não tô no shopping. Eu estou com uma possível úlcera, ou era apendicite, ou diverticulite, ou uma colelitise, né? Uma coisa parecida. Eu falei, cara, não dá, eu tô com muita dor. E quem me conhece sabe que eu dificilmente... Eu falei, o quê? Sem titubear, assim, eu não vou. É que se você faltar, você perde tudo que você... Esse é o critério de vocês. Eu agradeço a Deus que seja o critério de vocês. Porque, assim, graças a Deus, eu tenho empatia. Falta uma coisa nesse globo aí. Empatia. Eu me amo, cara. Eu me respeito. Com todo respeito, eu amo o ser humano. Mas é o que o próprio Jesus falou, né? Tem que cuidar, a gente tem que cuidar de nós primeiro. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria... Vai se perdendo em coisas, sabe? E faltei, eu vou voltar a fazer, porque eu fiz uma promessa que ia fazer. Eu vou voltar, vai ser difícil, eu falei para você, vai ser difícil para não convulsionar, né? Em algumas situações. Mas, assim, eu vou voltar a fazer, porque eu sou teimoso, TDAH, e não foi procrastinação, não foi... Realmente fiquei doente. Eu falei até um adendo para vocês olhar bem, porque existe casos e casos. Uma mulher que pare um filho não tem condições de ir para um evento se não cuidar, ela está se colocando em risco. Isso aqui já passou de ser saudável, né? Começou a se tornar uma coisa meio ativista, uma coisa meio religiosa demais. Falei, não, peraí. Vamos rever isso aqui. Tem que ter as exceções. Toda regra tem uma exceção. Tem que ter uma exceção. É isso aí. Né? Você está num hospital, está com um soro, eu vou desse jeito, o que eu vou aproveitar? Nada. Mas isso eu vejo que teve uma lição muito grande. Você decidiu se cuidar. Sim. E isso é grande virada de chave, porque assim, quantas pessoas iriam fazer o que você fez? Não, eu decido me priorizar, porque eu me amo, eu vou me cuidar. Você decidiu não estar neste evento e perder a premiação, mas você escolheu se cuidar. Isso pra mim é uma autoconsciência gigantesca e é uma mudança de mentalidade que você teve. Sim. Porque a maioria das pessoas negligenciam a própria saúde, estão infartando, medicadas, morrendo, e elas vão lá para cumprir e honrar um compromisso que não é tão importante quanto a vida delas. Sim, então às vezes coloca em risco a vida dela. Isso eu acho muito interessante, essa tua questão, porque isso daqui envolve uma inteligência, porque hoje eu vejo, assim, até no exemplo que você estava falando anteriormente, uma inteligência, hoje é muito foco numa inteligência intelectual. É foco em inteligência intelectual, saber conhecimento, só que falta inteligência emocional e relacional. Você, com essa situação, mostra o que é uma inteligência relacional. Você se relacionando com você, porque você tem essa conexão vertical, você está se valorizando. E aí, isso
envolve uma decisão. E você ficou bem com isso, uma inteligência emocional. Vou fazer depois, sim, porque eu tinha me proposto para aquilo e algo do imprevisto aconteceu. Mas isso no teu exemplo anterior é isso que eu vejo. Falta uma inteligência emocional de saber quem você é, qual é a fase da vida que você está, quais são as suas dificuldades, o que você não cicatrizou ainda, o que tu precisa se melhorar. Porque como o foco está muito externo, não tem aquela sensação do contentamento. Preciso de algo externo para preencher o vazio aqui. Diferente daquele evento que você teve, que te fez você sentir contentamento e mudou a tua direção em relação à vida lá. Sim. Assim, e às vezes é pela dor, né? E do jeito que você está falando, é muito fácil de compreender. Mas quando eu trabalho com algumas pessoas com relação a isso, elas me perguntam, tá, mas isso não é ser egoísta? Sim, ouço muito isso. Eu não tô sendo egoísta, né? Passar tempo comigo, fazer as coisas que eu gosto. Não devia estar mais com as pessoas e tal. Não, você devia estar com você, pô. Sim. Não é egoísmo, é amor próprio. Exatamente. E aí É a solicitude que você falou. Não é a solidão, solicitude. Você pega o exemplo do avião. Primeiro vista a sua máscara de oxigênio, para depois salvar o outro. Porque se você não se ama, como que você vai amar o outro? Se você não se valoriza, como que você vai valorizar o outro? Se você não se respeita, como tu vai respeitar o outro? Tudo começa daqui. Primeiro daqui, depois pro outro. Só posso transbordar o que eu estou cheio. E é isso que as pessoas falam, tá, mas é egoísmo. Sim, porque sempre foram ensinadas, né? Sempre o outro. Eu preciso cuidar do outro, cuidar da família inteira, E se perde na curva da vida. Sim. Se perde na curva da vida porque esqueceu de si próprio em função dos outros. Sim. Assim, eu super respeito a visão de vocês. Não concordo, mas respeito. Eu não concordo, assim, até porque eu não sou o criador desse propósito, né? Eu sou só um coadjuvante ou alguém participante, mas assim, precisa rever algumas coisas, porque eu como médico vou dizer para você, alguém que passou uma transfusão, uma cirurgia de emergência, essa pessoa precisa ser respeitada também. Se a gente fala de empatia, a gente fala com Deus, estar com Deus, a gente precisa também rever o que Deus falaria sobre a respeito nosso. O que Jesus faria no nosso lugar. O que Jesus faria no meu lugar. Ponto. Sim. Ponto. Né? Só que é difícil a pessoa ter essa noção, como você falou. Ele se acha egoísta, porque a gente foi criado sempre em se doar. Só que assim, cara, os teus pacientes precisam de você, os teus pacientes precisam de você, a sua família precisa de você, só que você precisa estar bem. É isso. Porque senão você não consegue entregar. Se você pegar, assim, para mim, a figura de Jesus é um modelo, para mim, de um cara bem resolvido pra caramba. Não tem. Sim. Né? Lembra que quando Jesus saía de um lugar, ele dizia assim, vou na frente. Ele ficava pra trás. Pô. Meditando, ficava atrás, no lugar dele. Né? Depois dele. Ele ia, dava pelas águas. Mas ele ficou pra trás. Por quê? Por que ele não foi junto, cara? Jesus tinha um momento dele. Conexão. Não tinha essa história. Tava lá com Lázaro, tava lá no... o Lázaro morreu, qualquer um de nós tinha deixado tudo. Sim. Não, vamos lá. Não, vou fazer minhas coisas com calma aqui, depois eu vou. Né? É isso aí. E esse é um exemplo fantástico, porque você vê que é o quê? É o autocuidado. Que o Rodrigo falou. É o autocuidado. Ele precisou reabastecer o combustível dele, meditar, se conectar com Deus, com o Pai, para isso mesmo, teve que se reabastecer para daí ir lá e continuar ajudando os servos, os apóstolos, os seguidores, mas ele precisava do momento de solitude para recarga. Ele não abria mão disso. Não. Lembra quando ele mandou quebrar o odre, o vinho? É para mim. Bota melhor pra mim. Exatamente. Qualquer pessoa diria assim pra ele. A Maria derrubou o nardo. Jesus. Pô, mas vamos vender os pobres. Não. Pô, os pobres vocês têm. Isso aqui é pra mim, mano. Não é isso? Pegue o melhor burrinho que tem na cidade, o jumento 0 km. Não andou, eu quero o melhor jumento que tem, vou entrar por aqui. Assim, eu sempre digo, Jesus era... Porque as pessoas, às vezes, fantasiam Jesus, né, de uma maneira, daqueles olhos azuis dele, europeu. Porque Jesus, na verdade, era feio. Quando a Bíblia diz que não havia nele formosura alguma, se for buscar a origem de Jesus mesmo, ele era uma coisa meio árabe, assim. Nada que desejasse. Um nariz esquisito. Não tinha nada de belo. Porque a gente olha, eu sempre imaginei Jesus no quadro da minha avó. O quadro da minha avó, o que era? Então, aquele olho azul, cara. Eu queria ter aquela barba lá. Pô, é uma barba. Familiar. Aquela barba. Sempre que quando eu vi Jesus realmente como ele era, eu entendi o que Isaías falou. Não havia nele formosura alguma. Ponto. Sim. Porque, na verdade, é claro que
a inteligência emocional de Jesus, que talvez é o maior exemplo de inteligência Não. emocional na história, né? Não existiu. Jung já falou isso, né? Ele foi o cara que... Sim, não tem, né? Trabalhar suas emoções, ser esbofeteado, segurar as suas emoções, ele segurou essas emoções. Humildade, porque, imagina, ele era Deus, podia ter detonado todo mundo, né? E teria, é por isso que ele foi escolhido pro propósito, né? Não, e olha só a inteligência emocional que você fala, né? Aí ele tá lá no Getsemane, aí chega o Judas, beija ele, e aí dão um anúncio de prisão. Aí o Pedro pega e arranca a orelha de Malco. Né? Aí Pedro fala assim, aí Jesus fala assim, ô Pedro, você não tá entendendo nada, cara. Para, Pedro. Pô, aí vai lá, cola a orelha do Malco e fala assim, eu poderia chamar 12 legiões de anjos, mas tá tudo certo. Deixa aí. Então, ele chegou pros fariseus e falou assim, olha, eu sei de onde vim e pra onde vou. E vocês? Aí o Pilato chegou pra ele e falou assim, você é o rei dos judeus? Ele falou assim, tu dizes? Não sou eu. Aí chegou pros discípulos e falou assim, o que vocês acham que as pessoas acham de mim? Aí os discípulos, ele tá nem aí. Alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é os profetas, tal. E aí, e vocês, o que vocês acham? Eu acho que tu é... Jesus tava um pouco se lixando porque os outros pensavam dele, cara. Acho que foi o Pedro que falou, você Pedro é o filho de Deus. Pedro era certeiro, era burro, mas era certeiro. Sim, se você parar pra pensar, Jesus era um cara tão resolvido que ele tava pouco se importando se você tinha algum tipo de opinião sobre ele. É que a missão dele era aquela, né? E o diabo justamente foi tentando ele em várias coisas que era pra sair fora do propósito. Quando tentou ele com relação ao que Pedro fez com Malco, justamente era o poder, era a tentação, né? E o diabo, ele trabalhou muito bem, né? Fez o papel dele muito bem. Sim. Né? Assim, só que as pessoas, o que eu acho interessante é que as pessoas plantam Jesus. Eu sempre digo, cara, Jesus, se fosse nossos dias, jogaria bola, seria moleque, seria menino, seria alguém criado. Porque não precisa provar nada. Sim, cara. Ele ficou 18 anos desaparecido na carpintaria, ajudando o pai, estudando, com certeza, né? Porque tinha todo o conhecimento. Sim. Se tinha, com 12 anos já, tinha um QI um pouco elevado, né, teoricamente, mas ele era humano. A gente esquece de falar da humanidade de Jesus, que também ficou bravo no templo e quebrou tudo lá. Claro, então. Lembra? Cara, malhou. Ele disse, não, chega! Parou com essa palhaçada, agora já deu. Eu não vou deixar meu cortisol levar isso aqui. Vou parar com isso aqui. Para com essa palhaçada. Jesus cortisol elevado mesmo. Não, mas com certeza, os caras fazendo a casa de Deus. Deu um rompante. É o que a gente vê hoje. Né? Eu acho que Jesus hoje não precisaria ir muito longe. Né? E nas igrejas nossas, cara, algumas delas. Cara, o comércio que se tornou, né? Eu vejo cada vez mais o pessoal... como não entendeu esse propósito, ou está desconfigurando esse propósito, que é a igreja é em comunicação com a cidade, ação social, servir, abençoar, né? É um lugar que teoricamente, a gente tira um tempo maior para Deus, a gente se reúne, a gente está congregando irmãos, né? Infelizmente, alguns, não todos, mas alguns perderam essa rota, transformaram isso no mercado, transformaram isso em negócio, transformaram isso em network. E olha a inteligência emocional. Quando tinha que se irritar, ele se irritou. Quando tinha que chorar, ele chorou. Ele não guardou as emoções dele em nenhum momento. Ele se compadeceu. Ele chamou as criancinhas. Então não é aquele cara que fica, agora eu tenho na frente de todo mundo, eu não posso demonstrar a emoção. Agora, o que me chamou a atenção é aquela cena do Lázaro. Cara, se fosse eu ou você, a gente ia dar um show, né? Ele chega lá no Lázaro, a pedra tá trampando. Se fosse você, tu não ia fazer um show, cara? Dava uma soprada lá pra pedra subir, ou pegava um chicote e... Fazer igual o Wolverine. Qualquer um de nós tinha dado um show, cara. Ele falou assim, não, retira a pedra. E ele chamou Lázaro. Ele poderia ter tirado a pedra, cara. Sai pra fora, tinha saído todo mundo que tava... Então, já pensou? E ele não era de dar show, ele não era de se aparecer. Foi o único milagre de Jesus, o único milagre de Jesus tendencioso foi quando ele ressuscitou Lázaro. Eu sempre digo. Tendencioso porque tipo, você era amigo dele. Só tinha Lázaro, não tinha mais ninguém. Assim, talvez o único milagre de Jesus. Ele usou o poder mesmo. Eu não vou deixar esse camarada morrer, não. Porque, assim, mas teve algumas consequências do milagre dele, né? Porque Jesus, o que aconteceu, cara? Agora no final da fase dele, o Getsemane, ele entra num quadro depressivo. E as pessoas esquecem de falar isso. Jesus não queria depressivo. Isso também é inteligência emocional, olha só. Jesus teve um quadro depressivo, porque ele diz aos discípulos, fiquem comigo.
O que os Não, discípulos... se sentiu sozinho, pô. Abandonado. O que os É isso aí. discípulos serviu? Nada, só dormiu. A Bíblia Então, fala que eles dormiam. Medo, É, depressão. Né? É que ele estava vulnerável. Sim. Ele teve hematetrias, ele suou gotas de sangue. Então é um estado de profundo esgotamento. Né? Imagine, carregando o pecado de todo mundo. Davi vai dizer isso, né? Eli sabachthani, as palavras que ele fala lá no Getsemane. Jesus teve um quadro de depressão. Ponto. Ali o quadro dele é clássico. Né? Ele não era Mas não depressivo. dessa depressão que a gente Sim. pensa aqui. Não, mas Por quê? ele Não, fala... o que é depressão? Ele disse, a minha alma está angustiada de morte, né? Ele Então, fala... porque assim, ele sabia o que ele ia fazer. Pô, Sim. se você sabe que você vai ser escarneado, vão tirar sua roupa, vão te Sim. deixar nu, vão te dar chicotadas, vão rir da sua cara. Sim. Você vai rir pra caramba. Se você não tiver uma personalidade masoquista, que ele não tinha, Sim. você vai ficar apreensivo, pô. Claro. Não é? Não tem como, né? O sofrimento, a rejeição. Pô, Pô, todos abandonaram ele, cara. Todos, Ninguém ficou. cara. Ele falou, o galo vai cantar, Pedro. Sim. Sim, eu vou estar aqui. Não, isso também foi dolorido para Jesus, né? Porque onde estava o Lázaro também? O Lázaro eu não encontrei nessa história. Abandono, né? Lázaro saiu fora. É. Ninguém ficou, porque é uma situação, eu sempre digo para um amigo meu, eu sempre falo assim... mas sabe por que Pedro traiu Jesus, né? O quê? Pedro negou Jesus. Porque ele curou a sogra dele, né? Cala a boca. Cala essa boca, Deus. Nós vamos um assunto sério. Tá bom. E tu vai me quebrar isso aí, pelo amor de Deus. Mas tem isso também, né? Sabe? Não, realmente... ali foi a maior provação de Jesus sozinho, né? Literalmente o Calvário, o Gólgota, como é chamado, o Monte Calvário, ele fala de consciência, de raciocínio, né? Foi talvez os piores momentos de Jesus, com certeza, né? E para a humanidade, né? E se não fosse tão verdade, essa história jamais tinha se perpetuado. Eu sempre digo, Sim. a morte, a ressurreição, cara, impactou tanto que as pessoas tentam de todas as maneiras desqualificar, as pessoas tentam arrumar uma desculpa que não está certo, não foi bem assim, sempre existe um salvador para todas as gerações, da Marvel, existe o Superman, da DC, né? Mas na verdade é uma história que vive em nós. Mas a cena é horripilante, né? Cara? Ah, não, se você vê Sim. aquele filme... Ali, o cara tava A sendo... Paixão de Cristo é um filme maravilhoso E para você todo ver. mundo assistindo isso, cara. Todo Sim. mundo assistindo. Como é que isso vai passar por um Teve negócio alguém que desse? ajudou ele, que foi o... Simão Sirineu. Mas era o Simão Sirineu. Só que assim, era necessário. Então, mas O é aí que tá. Cordeiro de Deus. Olha só pesado. Sim, aí todo mundo entende por uma questão simbólica. Mas teve coisas literais ali. Tudo Sim. foi literal. Sim. Pô, e aí o que acontece? As pessoas... E aí quando você diz assim, por exemplo, Augusto Cury gosta de trabalhar dessas questões assim, que Jesus teve depressão, que Jesus teve ansiedade, aquela coisa toda. Não é no sentido nosso. Mas houve, sim, toda uma descarga hormonal ali. Sim. Houve toda uma questão de cortisol. Houve inteligência emocional dele, porque em algum momento ele não reagiu. Dor, medo, anestesia, vulnerabilidade, pedido de ajuda. Sim. Houve tudo. Tem tantos ensinamentos dessa cena que você olha, você pode trazer para o momento atual tudo isso. Todos eles. De cruz, de tudo. Quais são as nossas cruzes, né? Qual é a maior cruz que a gente carrega? Tudo dá para... Cris, eu acho que se a gente fosse realmente resumir uma das coisas que você falou, eu acho que eu quero destacar aqui, que vem calhar com o exemplo de Jesus. Tudo é uma decisão. Não é? Jesus, ele poderia sair daquela situação, mas ele não quis, porque ele estava decidido a fazer alguma coisa. Sim. Ele poderia não aceitar nada daquilo. Ele estava naquela condição de fazer isso. Então, quando a gente decide fazer alguma coisa, não é por vontade, não é por motivação hormonal. Quando você decide alguma coisa, você faz mesmo a contragosto. É isso aí. Não é? Você tomou decisão. Mesmo. propósito, né? Sim. E É aí, propósito. é isso que eu vejo que é a grande dificuldade hoje que a gente vê nas pessoas. Por quê? Porque se você faz alguma coisa porque você quer, tá tudo certo, né? Ok. Pô, eu gosto de jogar bola, eu gosto de assistir Corinthians. Pô, tá de beleza, isso aí não me põe a trabalho. Porque Mas automaticamente eu gosto. Agora, quando eu vou fazer alguma coisa que eu não gosto, Quando você descobre o seu propósito, deixa eu só botar um leque aqui. Eu até falei ontem na capelania. Semana que vem eu falei mal de ti. Já comecei a falar mal de ti. Falei mal de ti. depois eu rebato. Quando é minha vez, eu falo. Vai vir ele aqui achando que terapia resolve tudo, tá, gente? Vai vir ele aqui semana que vem, o Adilson vai vir aqui semana que vem achando que terapia resolve tudo. Na minha vez eu digo que o Rodrigo também acha que o medicamento resolve tudo. Na minha vez eu também falo isso. Mas eu estou sendo justo com você. Eu estou falando pra você que eu falei mal de você. E eu assim, mas brincando com a turma, eu falei assim, cara, vocês estão no curso de capelania.
80% das pessoas que são ouvidas desistem do suicídio. Então, muita gente vai passar pela vida de vocês. Escuta qualificada. Muita gente vai passar pela vida de vocês, vocês vão mudar a rota. E só a eternidade é de revelar que vocês foram parte daquilo que salvaram pessoas de se autoexterminar, né? Eu sempre perguntava por que medicina. E um dia eu estava numa cidade chamada Barra do Sul e atendendo uma paciente chamada Janete, que tinha perdido 2 filhas assassinadas em São João Batista, para encurtar a história. E eu sempre na hora investigando, né? Vou ver se é verdade, é uma psicose, uma paranoia. Não, era verdade a história. Em 2006, estava lá no G1, mãe perde 2 filhas que foram raptadas, foram abusadas e uma delas enterrada viva. Uma história bem macabra, real, aqui, do nosso lado, né? E quando ela falou isso pra mim, foi a primeira vez que eu saí do consultório, Cris. Eu saí do consultório, eu não fumo, não bebo, eu fui tomar um café. Sim. Falei assim, quer? Falei, cara, o que eu vou falar de Jesus pra essa mulher, cara? Sim. O que eu vou falar de Deu Deus? um branco. Não, deu total, porque te foge todas as... sobe Sim. tudo, né? E aí eu voltei e falei, dona Janete, eu estou aqui para ajudar a senhora. Eu não tenho como curar e nem quero, mas eu quero aliviar a sua dor. É o dever meu como médico. É um mandamento nosso. Se não puder curar, você tem o dever de aliviar. De aliviar. Então, é nesse propósito que eu vou trabalhar. Eu quero pelo menos que a senhora melhore o tempo de vida que lhe resta aqui ainda. Eu sei que muita coisa já está morta aí dentro. Eu vou encaminhar você para terapia. É difícil, né? Eu só gostaria que a senhora falasse sobre isso, verbalizasse. Um dia ela me trouxe as fotos das meninas, aquele dia me deu um brulho assim, sabe? Porque assim, você se sente incapaz. Sim. Total. E assim, a raiva que dava também. O rapaz era um casal que programou isso. Olha o tamanho da psicopatia do pessoal. A guria estava grávida, planejou, tinha 17 anos, não foi preso porque tinha 17 anos, né? E o cara morreu na cadeia, né? Depois mataram lá em São João Batista, que é uma cidade comum aqui do lado, né? E eu fiquei 2 anos com ela, Cris. Tinha dia que ela chegava e falava, Jesus do céu, dona Janete. O que eu vou falar hoje? É porque eu não tinha. Aí a gente conseguiu aposentar ela, né? Um perito não quis aposentá-la. Ele acha que ela tem que conviver novamente com a sociedade, né? A cognição dela prejudicada, uma mulher depressiva, né? Cronicamente, de forma refratária, e assim, tem bastante causas, né? Ainda ela conseguiu reviver, teve um outro filho, ela foi trabalhar, ela não foi se prostituir, ela foi trabalhar, as meninas ficavam só pela manhã em casa, né? E nesse meio tempo aconteceu isso. Depois de 2 anos, um dia eu vi ela entrando com o cabelo pintado, Adilson. Aquele dia, eu comecei a lacrimejar porque eu vi, cara, pra mim ela estava tendo vida novamente. Sim. Ela começou a sorrir e eu brinquei com ela, falei, Janete, você tá com o cabelo da Frozen, o que a senhora tá fazendo aqui? Helly go, né? E aí ela falou, não, doutor, eu resolvi dar uma mudada. Ela fumava 3 carteiras de cigarro, baixou pra 1, né? A gente foi trabalhando um processo de 2 anos, né? E muitas vezes eu pensei, a senhora não quer ver a opinião de outro colega, né? Mas assim, não. E na verdade eu ficava mais com ela, era mais humanizado a coisa, e eu percebi o quanto isso era importante, né? Mas eu saía de lá destruído às vezes, ou fadigado, porque era uma troca de energia, né? E alguém que estava em sofrimento. Mas aquele dia que ela pintou o cabelo, né? Ela começou a ir na igreja, se batizou-se, foi na Brasil para Cristo, o quadrangular, né? A fé começou a ajudar ela novamente para começar a reviver e ressignificar, né? Eu usei uma frase que nem cristã ou é cristã, você não pode voltar, mas você pode recomeçar e fazer um novo final, e é isso que a gente tem que trabalhar, né? E aí o último dia que ela entrou, um dos últimos dias que ela consultou comigo, e ela agradeceu, chorando, agradeceu por não ter desistido das consultas. Ela começou a ter a percepção, eu sei que talvez muitas vezes, eu sei que para você era complicado, mais uma vez, mais aquela choradeira toda. Eu falei, não, dona Janete, quantas vezes a senhora quisesse falar, eu só não queria que tocasse nos detalhes como foi, porque me fazia mal. Eu tenho um repúdio por esse tipo de atitude, Sim. né? 2 meninas indefesas, na mão de 2 crápulas, né? E essa questão de justiça minha, isso me prejudica muito, meu sistema de justiça é muito alto. Então, assim, se eu pudesse matar, eu matava os 2, queimado aos poucos. Eu nem vou dizer para a senhora que eu gostaria de fazer, graças a Deus eu não sou Jesus nem a lei, porque, graças a Deus, só que assim, eu me coloco porque eu tenho sobrinhas da sua idade, da idade dessas meninas, eu fico imaginando a dor, a ferida, que não tiveram como não lhe causar
não tiveram, a senhora não teve a oportunidade de dizer, não, eu não quero esse tipo de dor. Né? A senhora foi vítima de uma maldade, uma fatalidade, um ato difícil. E é difícil para mim, como cristão também, entender Deus disso. Porque Deus não fulminou. É difícil, porque Isaías vai dizer que Deus é um Deus que se esconde. Imagine se Deus fosse também se intrometer em cada situação que há, né? O livre-arbítrio, as situações. Né? Eu sei perfeitamente que as suas filhas não é para lhe consolar. A senhora nem precisa ir para lá. Estão num lugar muito melhor. Porém, elas não foram programadas na nossa concepção para viver até 9, 10 anos. Na nossa concepção, a gente é muito pobre com relação ao futuro. Né? Mas hoje a senhora me deu a certeza que eu nasci para ser médico. Porque a gente curou a senhora. A senhora está tomando medicação, a senhora está em processo de terapia, 2 anos, vai ficar talvez a vida inteira. Mas a senhora já começou a caminhar, a senhora começou a sorrir. Em 2 anos nunca vi a senhora sorrindo. E para nós, como médicos, você sabe perfeitamente que é difícil. O psicólogo, a área da saúde mental é difícil. Porque você é acostumado, às vezes, o paciente chegar, melhorei um pouco, doutor. Mas tem bastante feedback, é legal. A gente espera também isso, que melhore. Né? Só que o caso da senhora eu não podia nem cobrar. Porque o que eu vou cobrar? O que eu vou pedir? Uma meta? Não, eu tenho que estar aqui. Deus colocou eu na vida da senhora por algum propósito. E a gente aposentou ela, a gente conseguiu benefício para ela, a gente conseguiu introduzir ela novamente, a redescobrir o que gostava de fazer, a se pertencer novamente. Uma comunidade ajudou muito ela, a igreja, isso foi fantástica, né? Soube acolher, soube lidar com a sua simplicidade, mas lidar para poder reprogramar. Então, naquele dia eu descobri, eu nasci para ser médico. Ninguém vai me tirar isso de mim. Não adianta, esse é o propósito. Né? Amanhã pode vir alguém falar, você não tem jeito para ser médico. Nem aí. Né? Eu sei, como dizia Paulo, eu carrego as marcas de Cristo. Né? Eu sei o meu propósito. Você sabe o seu propósito? Sim. Né? A nutrologia, a medicina, a espiritualidade, a Cris trabalha muito com essa parte. Ela sabe perfeitamente que alguns vão lá para consultar, uns para um fim estético, mas existe uma chave que muda tudo, né? Que Deus vai fazer passar pela vida dela para que ela possa tocar as pessoas. Assim como você sabe perfeitamente, eu sei que a psicologia é mais porre para isso, e é chato, eu posso falar que eu sou médico, não sou psicólogo, então eu posso falar mal da psicologia, do órgão, né? Não dos psicólogos, do órgão em si, chamado CRP, que é chato, que é cheio de coisinha, é cheio de nhoque e dá raiva. E me dá raiva, você sabe disso, e eu não escondo isso nenhuma. Tem 4 psicólogos que trabalham na clínica. O Adilson sabe que eu sou talvez um dos médicos que mais tem parceria com psicoterapia. Eu não atendo pacientes se não estiver fazendo psicoterapia. É uma regra minha. Eu não vou ficar fazendo coisa que não é minha. Um trabalho que não é meu. No meu lugar, eu não sou preparado para isso. E em segundo lugar, eu não dou conta também. Né? Meu lado operativo não vai deixar. Não vai... Mas você sabe que só o fato de você ouvir, Rodrigo, Sim. isso aqui, porque é a nossa postura. Porque às vezes o paciente ele abre coisas pra gente que ele nunca abriu pra ninguém. E normalmente, às vezes eu olho e falo, gente, mas eu estou sendo mais psicóloga do que médica, porque o que as pessoas precisam? Ser ouvidas e acolhidas, que foi o que você fez com a senhora no consultório. Sim. E você devolveu uma esperança, uma chama de vida para aquela senhora. E é isso que a gente acaba fazendo todos os dias no consultório. Tem dias no consultório que em 1 hora, eu ouvi a pessoa. Ela falou, nossa, eu estou tão bem, nossa, eu também me deu um alívio agora. Ela só foi ouvida, ela só foi vista. E eu vejo que o nosso papel, cada vez mais, enquanto médicos... A medicina, Cris... É isso, sabe? Ela vai ser... em 10 anos, eu vi um professor agora lá em São Paulo, na USP, ele falando assim, em 10 anos a medicina vai ser o corpo a corpo, o olhar humano. Isso. O que vai diferenciar eu e você vai ser o site GPT, e se a minha internet é 5G e a tua é 6G. Ponto. Medicina humanizada. É isso. Ou ela entra por esse caminho, porque isso aí. a tradicional está com seus dias contados, já está na UTI faz tempo, dia contado, ou o cara ele começa a olhar como um todo, né, ele entenda que a terapia é importante, ou ele vai ficar sozinho. Né, e sozinho não consegue fazer. Né, ele vai fazer, mas vai fazer pela metade. Vai começar a ficar desqualificado. O Google dá até a resposta para ele. O ChatGPT dá até a resposta todinha. Só que ele vai querer saber do que o profissional acha em relação àquilo que acontece todo dia. Doutora, eu tenho tudo isso daqui, ó. As doses para tomar. O que você acha?
Entende? O nosso papel vai ser, Sim. vai continuar sendo fundamental, só que muda o nosso olhar, que a gente já faz isso. Para mim, a medicina humanizada, ela já nasceu comigo. Eu nasci com isso. Para mim, para eu ouvir, eu tenho uma paciência dentro do consultório que eu não acredito muitas vezes que sou eu. Eu falo, cara, eu não tenho essa paciência no dia a dia, mas dentro do consultório eu me transformo. Para mim, eu vivo a vida da outra pessoa. É uma conexão que eu falo, eu ouço. E eu acho que isso é o que aconteceu com você, com aquela senhora, que é isso. Nós estamos ali a serviço. Sim. A serviço o tempo todo e mostrando que existe jeito. Está respirando, enquanto está respirando, existe formas de aliviar, de mudar e tudo. Eu acho que é isso, a gente precisa levar mais esperança para os nossos pacientes no dia a dia, mostrar uma outra medicina que vai um pouco além do óbvio, que às vezes ele vai procurando uma receita, às vezes vai procurando uma fórmula mágica, e muitas vezes é o nosso papel. Eu digo, meu papel é mostrar que existe Deus, que existe espiritual, que existe algo além dessa carne que eu toco aqui, que tem outra parte aqui dentro, que antes da doença se instalar aqui, tenho átomos, moléculas, eu tenho a parte de energia, que entra outras coisas aqui. Isso que é o papel, desmistificar um pouco essa medicina que a gente aprendeu, que tem que ser para A, B, mudar um pouco isso tudo. Que é isso daí, essa humanização. E é tão bom chegar no final do dia e falar, hoje eu consegui ver um brilho nos olhos. Nossa, aquilo compensa todo dia. Brilho nos olhos, a pessoa me dá um sorriso no final, ou posso te dar um abraço? Claro, doutora, posso te dar um abraço? Nossa, e bem apertado, só se for de 30 segundos, eu falo. Posso te dar um abraço só se for de 30 segundos, senão eu não quero. Porque é pra liberar bastante ocitocina, senão eu não quero. A gente até brinca, né? E eles já estão acostumados com isso, né? Isso é legal. Eu tenho bastante situações, eles estão pedindo abraço. Eu já tenho um problema com abraço, já sou um pouco mais complicado. Né? Mas falei, daqui... É um ogro, né? Daqui Deus te abençoe, tá tudo certo. Mas é legal ver o paciente bem. Ele voltar grato, que deu certo, que tá dando certo. É que a gente entende o propósito, né? Lida com vidas, né? E vai ficar, o legado que se fica, né? Só depois de morto que a gente vai saber se causou impacto ou não, e quanto impacto causou. E claro, com certeza, seguindo esse caminho, essa rota, né? Que é o consultório, que é o ambulatório, que é a clínica, né? A gente trabalha numa clínica, eu sempre digo, cara, pode ser mais uma coisa no automático, mas a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente, né? Poderia ser só atestado, afasta, né? Eu gosto das palestras, às vezes do feedback com os pacientes, de estar com eles, justamente porque é uma história, cara. É um pai, é um filho, é um sobrinho, é um avô, né? A gente vê avô, a gente vê filho, marido, né? De alguém que está perdido e precisa encontrar o caminho novamente, né? Que a droga quase destruiu ou prejudicou bastante, mas que existe maneira de voltar e reprogramar. Então, quando a gente entende isso como propósito, o dinheiro é algo que vem automático, mas é algo secundário, né? Porque o que está é o propósito, é o sacerdócio que a gente exerce, porque na verdade medicina, a saúde, eu sempre digo que é um sacerdócio, né? Como era antigamente, eram os sacerdotes, né? Eram os pajos, que eram os curandeiros, que exerciam esse lado médico de ser, né? Que era o centro para poder trazer uma orientação e um caminho, e aí por diante, né? E quando você sabe disso, quando você tem noção disso, né? Você não precisa de validação de ninguém, já deu horário também, já, né? Cris, muito obrigado, tá? Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.